Pra mim, investidor de verdade, ele não olha só preço. Ninguém sabe de porra nenhuma, tá todo mundo com dúvida. O mercado é um inimigo e é um inimigo insuperável. 2024 e 2025 foi mais ou menos uns 5 bilhões em hack. 5 bilhões em hack. Mas a gente também, no meio cripto, principalmente, a gente permeia um lado meio ilegal. E agora sobre o bear market. Se a gente tiver de fato uma quebra criptográfica, a gente estaria falando de bancos quebrando. Que talvez eu acho que nem vai bater. É o último alvo que eu acho que ele também é a minha visão que vai ser o fundo. Sim. Fala pessoal, vamos começar aqui mais um episódio do Bianchi Podcast. Quem fala é Alexandre Bianchi, o host. E o convidado de hoje é economista, analista de dados e produtor de conteúdo, técnico sobre criptoativos e economia aplicada ao mercado Web3. Ele combina formação acadêmica com experiência prática em comunidade cripto e projetos de pesquisa educacional, posicionando-se como uma voz que vai além do óbvio sobre preço e narrativa, trazendo análises fundamentadas em dados e macroeconomia, e além disso, ele é policial da Core, meu irmão. Estamos falando do Vitor Alfa, seja muito bem-vindo. Cara, que foda, cara. Policial da Core, a gente vai trabalhar isso aí também. Bem legal. Então, cara, para quem não te conhece, como foi seu primeiro contato com o mercado cripto? Isso é muito importante começar com a história, né? O que te fez levar isso a sério? E aproveita como é que esse papo de ser policial e ainda fazer investimento, ainda mais da Core, mano. Que foda, cara. Seja bem-vindo aí. Obrigado, meu irmão. Primeiramente, obrigado pelo convite. Pra mim é uma honra mesmo, um prazer estar aqui. Pra mim, toda oportunidade que tem de a gente poder trocar ideia com pessoas assim, com o conhecimento que você tem, pra mim é ótimo, excelente. E, cara, minha história em cripto é um pouco diferente. Minha primeira formação foi ciência da computação, mas na minha época, eu já tô com uns 36, 37 anos, então na minha época a parte de computação não era tão boa, não era tão bem remunerada, então eu vi boas oportunidades na parte de economia, principalmente na parte do setor de óleo e gás aqui no Rio de Janeiro, onde estava bem aquecido da época do OGX, Ike Batista, aquela zona toda que teve aqui no Rio de Janeiro. E aí eu migrei para a parte de economia, só que eu sempre tive um sonho. Na verdade, eu tenho uma vocação muito forte com esse setor assim, de segurança pública, de proteger. Eu sei que parece um pouco pedante falar assim, mas eu tenho muito isso intrínseco em mim, de defender, de proteger. Então, eu sempre tive essa vocação, sempre tive essa vontade de querer atuar na área de segurança pública. E aí, mais ou menos ali, quando eu estava com os meus 20 anos de idade, 21 anos de idade, o setor de legais começou a ficar meio mal das pernas. Eu trabalhava como controlador de custo, então eu já estava calculando ali em offshores, né, em plataformas petrolíferas, que se o barril de petróleo continuasse caindo muito, a gente ia ver que alguns projetos iam ser descontinuados. Eu falei, cara, eu acho que está na hora de eu seguir a minha vocação, meu sonho, e fiz concurso para a parte de segurança pública. E aí acabei passando para a Polícia Civil aqui do estado do Rio de Janeiro. Trabalhei eu estou em mais ou menos 12 anos de casa já, eu entrei com meus 23, 24 anos. Então eu trabalhei durante 7 anos da minha vida na parte de investigação, principalmente envolvendo desaparecimento de pessoas, né? Eu fundei já lá, junto com a doutora Ellen Souto, a Delegacia de Descoberta de Paradeiros, e depois estou há 8 anos no setor de operações mesmo, diretamente na Core. E estou falando isso porque casam com cripto, porque eu já conhecia a tecnologia DLT, por ter feito faculdade de computação, mas cripto mesmo, eu passei tanto tempo focado nessa parte realmente de segurança pública, com investigação, que acabei fechando um pouco os meus olhos com relação a tipo de investimento não TradeFi, né? Eu já fazia, eu sou economista, então fazia meus devidos investimentos, mas em DeFi eu nunca tinha pisado na água ainda. E aí eu tive que fazer um curso por causa de uma das investigações que eu estava tocando em mais ou menos 2017, e com a ICE, né, que é o serviço de imigração americana, né, que é o Homeland Security. E lá eu tive contato com a matéria, né, com criptoativos, com Monero, com o Bitcoin, que o pessoal estava utilizando para fazer transações ilegais para tráfico internacional de armas, de pessoas e tudo mais. E aí eu conheci o Bitcoin. Quando eu conheci o Bitcoin, eu fiquei apaixonado. É até estranho falar isso, mas, cara, como é que eu não tenho isso ainda? Conseguiu entender rapidamente assim o que era? Então, 2017 aí entra naquele hiperfoco doido de cripto, que geralmente quando você tem o primeiro contato com cripto e se apaixona, é inevitável que você realmente mergulhe fundo nisso. Estudei muito o white paper do Bitcoin, estudei muito, comprei livros com relação para ver os e-mails realmente de Satoshi e tal, é uma parte que eu adorava, sempre, até hoje adoro ler essas partes mais tecnológicas de cripto. E eu falei, cara, eu preciso muito ter isso. E aí eu comecei a investir, comecei a desenvolver, produzir muito conteúdo na parte de economia aplicada a cripto, que eu vi que tinha um gargalo muito grande nisso. O setor cripto não falava de economia até mais ou menos o ciclo de 2022, 2023. Pô, é verdade. E agora é que a gente está sentindo o peso da economia, né? Amadurecendo, né? Amadureceu muito, né? O ciclo que a galera achava que era endógeno começou a ver que não é bem assim.
E eu acho que foi aí, minha história é mais ou menos essa. Conheci o Bitcoin ali no topo, né, 2017, 2018. Então, entrei como comprador de topo, Bitcoin Max, até o crash da FTX. Foi aí que eu comecei a abrir mais os olhos aí para oportunidades em altcoins. Pergunta que não quer calar. Você foi na operação do alemão? Então, nessa não, porque eu tava em São Paulo fazendo palestra, né, com relação a Deu cripto. sorte. Mas meus Mas irmãos... foi chamado assim ou... A convocação foi geral. Foi geral, né? A convocação foi geral, todos que estavam disponíveis foram, meus irmãos foram. Até um abraço pra galera da Core, a equipe SAP1. Forte abraço, meus irmãos. Mas, infelizmente, nessa eu não fui. E mais infelizmente ainda, perdi um amigo nessa operação, que foi o Máscara. Um grande irmão. Mas é isso. A história o Rio é pesado mesmo. Cara, acho que se eu fosse policial, ou eu ia ser mandado embora na primeira semana, ou ia ser preso. Porque, porra, dá uma raiva, né, cara? Dá muita raiva, irmão. Porra, tu vê o cara lá roubando, trabalhou o mês inteiro, e aí o cara vai lá e rouba, meu irmão, é foda, meu irmão. Não, dá muita raiva, eu concordo 100% contigo, e isso é um pouco do ethos que eu tento trazer pra dentro de cripto. Em cripto a gente também tem muito controle emocional, né? Tu já traz do trabalho. Mas não só do investimento, mas também de tentar salvaguardar. Eu sei que eu não tenho... todo mundo aqui é adulto, todo mundo aqui é investidor, todo mundo é inteligente, mas a gente também, no meio cripto, principalmente, a gente permeia um lado meio ilegal, né? O pessoal se aproveitando realmente da baixa capacidade de alguns investidores para se aproveitar. Então, eu, junto com alguns produtores de conteúdo, tipo Lucas Amêndola, Rafael Castaneda, galera que tem um ethos bom no mercado, sim, a gente tenta fazer esse trabalho de salvaguarda, né, de resgate. Que é muito importante, nas comunidades. Tem muito picaretazinha aí. Porra, demais, irmão, demais. Chega a ser engraçado. Cara, olhando o seu perfil, eu vi que você visitou o projeto da Evervalley, cara, que Total. já teve gente da minha audiência. De vez em quando pinta o cara perguntando lá, vale a pena? Vale a pena? O que você acha, Alexandre? E eu achei, cara, esse projeto chama bastante atenção, né? Bem interessante. Explica mais sobre esse projeto, se você vê potencial e porquê disso. E é isso. Então, eu sou um cara muito crítico com relação aos projetos. Eu sou um cara chato com tokenomics, chato que eu não sou... Pra mim, investidor de verdade, ele não olha só preço. Lógico que o preço faz parte, mas eu acho que sei lá, se a gente analisar, é a última da camada de entrada, assim, para eu investir no projeto. O mais importante é realmente o tokenomics, análise fundamentalista, análise de sócio, fazer toda uma parte de due diligence, né, de auditoria do projeto. E eu via que tinha muita dessa dúvida com relação a muita gente falando besteira, eu acho que sobre a Evervalley, não conhecia, não sabe como é que é o serviço de mineração, não sabe como é que é realmente o CAPEX, que envolve realmente mineração. Tinha muitas dúvidas se eles de fato tinham capacidade produtiva, se de fato eles faziam aquilo que falavam que fazia, né? Então, eu fui convidado por eles para ir auditar, uma auditoria independente, de ir visitar, junto com alguns outros produtores de conteúdo, junto com realmente uma galera que também está produzindo conteúdo sobre esse tipo de mineração ou de investimento em altcoins específicas. Fui lá para ver realmente a capacidade produtiva, estou produzindo relatório junto com eles agora para fazer uma análise de benchmark global, como é que está o posicionamento da Evervalley frente aos outros mineradores do mundo, para mostrar para a galera no Brasil, e não só no Brasil, na América Latina, porque é muito forte o pessoal que investe na Evervalley aqui em países latinos, que o projeto tem um potencial incrível, eles estão investindo pesado no projeto, tem já adiantando alguns pontos aqui, eles têm uma estrutura realmente de fluxo de caixa muito boa, não utilizam 100% dos bitcoins necessários para pagar o custo operacionais, eles têm outras fontes de entrada de pagamento de fluxos operacionais de OPEX, que não necessita diretamente de vendas diretas de Bitcoin, ou seja, dá para você bancar com esse tipo de fluxo períodos de bear market, períodos realmente que o break-even do Bitcoin deles às vezes não cumpra, que eu acho que está em torno ali dos 83, 80 mil dólares. Então, claro, a minha ideia de ir lá, eu não sou um cara que estila projeto, o pessoal mais ou menos conhece meu perfil, foi justamente fazer uma análise em loco do projeto. Sair um pouco do white paper e ver lá no IRL, entendeu? Explica um pouco pra galera aí como é que funciona esse projeto. Parece que no Itaipu, né? Ele pega ali o excedente, né? Isso aí. Começa a minerar. Como é que funciona esse projeto? Tem de fato ali a produção, bastante placa ali, fizeram investimento? Muito. Olha, deixa eu ver se eu não tô sendo leviano. Acho que são em torno de 2.000 ASICs hoje rodando, sendo que a maioria delas são S21 Hydros 325, 335, 395 com alta capacidade realmente de processamento. Eles têm várias plantas em lugares separados no Paraguai. O Paraguai hoje ele produz com a Itaipu, que é um investimento binacional, né, com o Brasil. Hoje, para vocês terem uma ideia de proporção, do que a Itaipu produz, serve para suprir mais ou menos 10% da necessidade energética do Brasil. Só que para o Paraguai serve para suprir 80%.
Então eles têm realmente, isso só Itaipu, fora das outras também estações que eles têm lá no Paraguai. Então eles têm uma capacidade produtiva muito maior do que necessária e eles vendem o excedente ao Brasil. A ideia realmente da Evervelo foi comprar esse excedente produtivo e em vez de eles venderem... E é sempre mais barato, né? Quando tu tá comprando uma energia excedente, assim, né? Total, é muito mais barato que se fosse aqui no Brasil. Aqui no Brasil seria impossível você fazer hoje um sistema como eles fizeram aqui. Totalmente elétrico. Os contratos deles são diretamente com as empresas prestadoras de serviço. Então, cara, tem uma estrutura bem interessante lá. E são vários. Então a gente foi mais ou menos em 5 plantas de mineração, né? Em regiões separadas, faz parte da segurança operacional deles. Cara, Deixar maneiro, plantas em lugares separados, lugares diferentes, até mesmo se você tiver oscilações de energia em alguns pontos, não afetar, né, o trabalho como um todo, você tem um problema em uma única planta específica. Então, cara, eles têm um projeto bem legal, tá com uma estrutura bem interessante, e eles estão investindo pesado, tanto que tá chegando, acho que se eu não estou enganado, mais umas 4 ou 5 containers, acho que são 6 containers, na verdade, para botar mais máquinas. Cada container ocupa, né, esses containers pré-montados que tem para refrigeração a hidro, cada container você tem ali uma capacidade de botar mais de 180, 200 ASICs dentro de cada um desses containers. Então eles estão vindo com pesados. Fora as compras também de aquisição de ASICs AA. Eles têm uma planta de refrigeração AA que hoje está rodando em torno de 660 ASICs. A ideia deles é eles comprarem mais 440 e fazer 1.100, que são as S21 sem ser hidro. Então... ASIC que eles têm, produzindo eles estão, tá? Maneiro. Lembrando, pessoal, que não é recomendação de investimento. Não, de forma alguma. Eu só achei bem curioso esse projeto. Na minha mentoria já tinha me perguntado. E aí bateu que eu vi o perfil dele e falei, pô, deixa eu trazer essa pergunta aqui, achei bem pertinente. Vocês chegaram a fazer uma análise do investimento, do Não. projeto? Só me perguntaram, eu falei, cara, não conheço, vou pesquisar mais e te falo. Bem legal. Agora eles estão em fevereiro. Não tô fazendo propaganda não, tá, galera? Isso aqui não é indicação nem nada. Eu tô falando porque eu tô estudando o projeto, então sei alguns pontos. Mas agora, em 6 de fevereiro, vai começar também agora o Burn Vault Boost deles, que eles vão dedicar, se eu não estou enganado, entre 20 a 30 BTCs embalados, para fazer ali, diminuir o gap realmente que tem entre o Vault de BTC deles e o preço de venda do BTC. Então, acho que é mais algum... Além de toda a estrutura CAPEX deles muito boa, eles estão com uma estrutura DeFi também bem interessante alinhada ao projeto. O investidor ganhar dinheiro, a única forma é investindo diretamente pelo token, ou eles criaram algum sistema de mineração na nuvem, assim... É que você compra o token e você geralmente coloca em Vault, se você quiser. E aquele Vault vai te rendendo também como se fosse um stake ali, né? Como se fosse um stake, perfeito. Maneiro. Perfeito. Vamos agora mergulhar na parte de DeFi. Eu vi que você é professor, né? Trabalha aí dentro do DeFi Verso. Vamos martelar essa parte da segurança, porque 2024 e 2025 foi mais ou menos uns 5 bilhões em hack, juntando com o mercado de finanças centralizado. Então, DeFi e CeFi deu mais ou menos 5 bilhões. Total. E a gente que é professor, a gente tem que desmatar o mato muitas vezes, né? Então lá em 2021, cara, eu entrei naquele joguinho lá da Harmony, eu esqueci o nome. Harmony. DeFi Kingdoms. Montei uma pool lá de 10 mil, falei, pô, 2021, o negócio tá começando, deixa eu aprender aqui pra depois passar pros alunos. Meu irmão, botei lá 20 mil no joguinho lá pra gerar a fazendinha lá, do nada sumiu minha conta. Perdi o dinheiro. Cara. Aí naquela época, tu bota o dinheiro lá na Anchor Protocol da Luna, do dia pra noite, eu tinha 100 mil. Aí eu comecei a pesquisar, eu falei, cara, essa merda vai dar ruim. Tirei 100 mil uma semana antes. Então eu vi em 2021, muitos projetos virarem pó da noite pro dia em DeFi. Total. Eu quero saber como é que você visualiza a questão da segurança, porque pra mim hoje o DeFi, cara, são poucos protocolos que vale a pena, na minha opinião. Bota aí a Uniswap, tem Camino, que é bem interessante, Radium, eu gosto bastante. Como é que você acha essa questão da segurança, assim, dos protocolos? Quando a gente realmente pega para analisar, hoje você vê que a parte de hacks, hoje, primeiro que ela mudou um pouco de perspectiva, né? Hoje, quando a gente pega a linha, o último relatório da Chainalysis deixou isso bem claro. O pessoal fala que Bitcoin é aquela moeda ilegal, né? E mudou completamente o perfil hoje da parte dos hacks. Os hacks hoje não são mais tão voltados para Bitcoin, mas mais realmente para stables, né? Como a gente percebe. Eu acho que hoje a galera está investindo muito mais pesado na parte de segurança e hoje quem está exposto a risco mais é a galera que está tentando projetos bem early, né? Tipo, para airdrops, para realmente tentar alguns yields mais gananciosos. Então eu acho que os protocolos hoje Blue Chips, né? Blue Chips eu não diria assim, mas eu acho que os dinossauros de DeFi mesmo, como Aave, Maker, Morpho, né? Uniswap, você vê que não são eles os alvos direto dos hacks.
certo? As tentativas são. Mas hoje os hacks acontecem muito mais em protocolos hoje que são mais early, que estão ali dando altos yields, que estão ali oferecendo talvez airdrops, e aí a galera ali na ânsia realmente de fazer mais grana acaba indo. Então, assim, a gente vê realmente um amadurecimento dos projetos nessa parte de segurança. Só que também cabe ao usuário também se proteger e ver o quanto também pode ser essa parte de phishing ou realmente de tomar hackings, né? Porque a maioria dos hacks que a gente tem, dos problemas que a gente tem na segurança em DeFi, não são oriundos propriamente de hacks, propriamente dito. É muito phishing, tá entendendo? Então hoje é muito mais um problema de user do que propriamente realmente um problema de protocolo, entende? E quando a gente estava até conversando antes, né, quando a gente pega realmente alguns projetos que são em redes como a Solana, onde ela tem uma capacidade de dev muito mais complexa, né, que é o Rust, é muito mais complexo que Solidity, ou é imensamente mais complexo do que até mesmo projetos na BSC, então a gente vê que tem muito menos hacks diretos em protocolos em redes como a Solana. Então, tipo, cabe ao usuário Pela também. linguagem ser mais difícil, desculpa interromper. Total. O ataque, o hacker, precisa ter esse conhecimento da linguagem que é mais complexa. Perfeito, né? Perfeito. E também, por ter também menos volume na rede da Solana do que comparação em EVM, a vantagem realmente, o custo-benefício para o hacker é muito mais atacar redes de Ethereum, redes EVM, né, como um todo. Então eu acho que por isso que também tem como é que eu posso dizer, um chamariz a mais para os ataques lá. Mas sim, quando a gente pega os relatórios da Chainalysis para ali, a gente vê que a maioria realmente dos hacks que acontecem, né, tirando esses grandes hacks que acontecem em protocolos específicos, é muito mais phishing. Então é mais o usuário ele se proteger, trabalhar melhor a autocustódia dele e tudo mais, do que propriamente os ataques diretos em protocolos, né? O que você olha assim, pô, essa pool aqui, esse protocolo, aliás, tá com um cheirinho que vai ser scam. Que você olha e fala, pô, esse aqui vai ser tá com cheirinho de problema, cara? A resposta mais óbvia é o alto yield, né? Quando a gente bota lá e vê realmente APYs absurdos de 50%, 100%, 1000%, você vê claramente que... E já aconteceu até com 18%, né? Que é a Anchor Protocol. A Anchor Protocol. Pagava 18% só. Entendeu? Só entre aspas, né? Porque ainda assim é uma puta rentabilidade em dólar, né? E você vê muitos projetos também que a gente fica na dúvida se realmente sofreu algum ataque ou não. Você vê claramente, a gente teve alguns projetos recentes que estava já tendo alguns problemas internos ali de governança, de problemas ali internos de time, e depois de algum tempo a gente viu um ataque acontecendo, né? Algum desvio ali de fundos, alguma coisa do tipo. Então a gente fica muito nessa dúvida também, será que foi de fato um ataque direto realmente ao sistema, à tecnologia? Ou foi os fundadores, né? Ou foi alguma coisa interna, então... Mas eu acho que o mercado em cripto como um todo está amadurecendo muito, né? Eu acho que os projetos também estão amadurecendo, e quem já está posicionado no mercado hoje, é muito difícil realmente tomar algum problema nisso, né, direto. Tipo, eu não consigo vislumbrar hoje um ataque direto na Uniswap, mesmo porque a estrutura de governança deles ali, até mesmo dos fundos, não é tão centralizada como é em alguns projetos específicos, entendeu? Hoje eu deixo rendendo, quando eu faço essa estratégia de renda passiva, na Uniswap, como eu falei, Camino, Raydium. Pô, Camino é ótimo. Cara, tem umas outras aí, mas essas três eu curto bastante pela segurança, né? Já pago uma excelente rentabilidade. E como é que vocês fazem para escolher um protocolo para gerar renda passiva no DeFi? O que não pode faltar? Para gerar renda passiva? Sinceramente, muito mais a liquidez, ver ali o que ele realmente está atrelado, né? A gente foca muito na parte do yield, né? Do tipo de yield, do range, então muito foco nisso. Mas para a gente analisar um projeto e ver se realmente tem essa visibilidade, ou viabilidade, melhor dizendo, é muito mais a liquidez, né? A gente analisar, ver o TVL, ver realmente a que ele está atrelado, a que tipos de cesta ele está utilizando. Então, por isso que eu gosto muito da Camino. A Camino hoje tem umas oportunidades ali dentro que são muito fáceis, realmente tem um UI UX bem interessante, bem mais até mesmo do que a Meteor. Até uma crítica que eu também já fiz ao time da Meteor, que eu acho que a forma com que eles fazem ali é muito mais voltado para o user DeFi mais hard, né? A Camino não, ela trabalha de uma maneira muito mais user-friendly, muito mais voltada para o user basic, que mostra ali claramente, né, o que ele vai ganhar, as vantagens. A Camino também tem a vantagem ali de estar rodando sempre uma season, né? Então também é mais uma vantagem adicional para o usuário. A Uniswap está fazendo alguns sistemas de protocolo incentivados também com a própria Token Uni. Então isso também a gente leva em consideração na hora de montar uma pool de liquidez ou não. Então são alguns fatores. Entendeu? Então é a segurança em primeiro lugar, né? Ah, com certeza. Em prol da rentabilidade, que muito iniciante... 200%, porque, assim, se me perguntar, Vitor, o que você acha mais importante? O risco da ruína ou você não performar? Sobrevivência sempre, cara, né, no mercado cripto. Dinheiro não se perde. A primeira regra número 1, pelo menos pra mim, não existe você perder dinheiro, porque se você perder 50% do seu patrimônio em alguma atividade, você vai ter que fazer 100% depois para recuperar.
Então, às vezes, é melhor você não se posicionar e esperar uma melhor oportunidade do que realmente você tentar buscar algo e você perder. Tá entendendo? DeFi tem que saber jogar esse jogo, porque senão, cara, o dinheiro some ali, não tem jeito. Isso até, desculpa, né, de continuar com esse ponto, isso até um ponto que foi uma crítica que eu fiz desde o surgimento da Pendle, né, com a questão das YTs e tudo mais, porque a galera não sabe fazer muito bem as contas, já tem muita dificuldade para fazer a questão da impermanent loss. Quando você bota um fator adicional nisso, com relação aos YTs e tudo mais, né, a galera acaba perdendo dinheiro sem sentir. Às vezes numa esperança de fazer um airdrop, a galera tá trocando dinheiro bom por uma possibilidade de rentabilidade em um airdrop principalmente, né? Que é onde a galera tá mais utilizando o sistema de Pendle, né? Os Ts deles, entendeu? Então isso é mais um ponto. A galera tem que tomar muito cuidado ao utilizar o DeFi, porque o DeFi é a melhor coisa para mim, tanto que o meu principal foco hoje em cripto é o desenvolvimento de PayFi, DeFi. Eu acho que isso daí é o change game total. A gente vira, não substituir, mas ser um motor maior para Swift. Né? Eu trabalho com a galera da Oxus Finance e uma coisa que a gente tem em comum, um acordo lá, é que, cara, a gente vive num sistema bancário da década de 90 em pleno século XXI. Hoje a gente vê um sistema Swift que você demora 4, 5 dias para receber, para fazer um remittance. Isso não existe. Não existe. Um banco que fecha no final de semana, não existe. Então, eu acho que o DeFi é muito disso, né? De você fazer a evolução, né? Eu acabei divagando, mas quando a gente vê a possibilidade realmente de você fazer muito mais dinheiro em DeFi, não só de você emprestar dinheiro, mas até mesmo de pedir empréstimos. Os empréstimos que tem em DeFi são muito baratos em comparação ao mercado tradicional. Até mesmo para empresários. Então... Vocês já trabalharam essa questão de pedir dinheiro emprestado ali na Caminho? Colateralização. Pega ali emprestado e trabalha fazendo o quê? Investindo em Bitcoin? Como é que funciona? É como se fosse um Money Lego, né? Isso aí, né? Exatamente. Perfeito. Essa é uma estratégia que eu nunca testei. Pegar o emprestado sempre empresto, né? Para gerar renda passiva. Então, a colateralização também é muito boa. Eu vou ser sincero contigo. Bitcoin. O Bitcoin em si, eles não têm hoje plataforma de stake, que renda yields muito bons para Bitcoin. Então, o que você pode fazer? Vai comprar uma casa, vai comprar um carro. Em vez de você se desmonetizar, em vez de você realmente pegar uma parcela maior para pagar à vista e você acabar ficando sem renda, pega uma parte dos seus bitcoins, bota ali no colateral na Aave, um exemplo, um bitcoin embalado, pega esse valor em dólar, compra o produto que você quer à vista e você depois vai pagando essa dívida aos poucos. Ali você vai fazer uma colateralização utilizando ativos, talvez com 4, 5, 6, 7% no máximo. Isso é inimaginável, isso é maneiro, cara. Isso é custo uma de dívida. Estudar. Pô, isso é muito bom. Essa parte de DeFi para CNPJ, vamos botar assim, é algo que eu acho que tem um futuro muito grande. Porque eu vejo muita necessidade aqui no Brasil, todo mundo fica tentando pegar empréstimos tipo BNDES, empréstimos incentivados que você paga taxa de juros muito mais baixo que no mercado. Sim. Só que às vezes as taxas de juros que você consegue em bancos de desenvolvimento, como o BNDES, é o mesmo custo que você teria que se você tivesse algum ativo colateralizado e pegasse esse valor em dólar para você investir no seu projeto. Então, às vezes, um empresário ele tem um capital que ele possa utilizar como colateralização, e isso é um ponto a mais que vai vir com a tokenização de ativos, que o cara ele vai poder tokenizar um ativo dele para botar como colateral. Eu acho que nesse primeiro momento ainda não, mas vai ter cada vez mais coisas com relação a isso, para ele poder pegar um empréstimo muito barato, algo que aqui no Brasil seria inimaginável, entendeu? Essa questão de... Eu acredito no seguinte, cara, o brasileiro ele tem que aprender a criar estruturas offshore. Perfeito. Porque, primeiro ponto, cara, moeda fraca, moeda que só vem perdendo valor. Segundo, risco jurídico alto. Hoje você pode amanhecer e tomar uma martelada de um juiz aleatório e você nem sabe de onde que foi. Já aconteceu comigo. Perfeito. Irmão. Aí, porra, você deixando, cara, corretor internacional, em DeFi, é o primeiro passo para você começar a criar essa estrutura offshore. Perfeito. Vou até aproveitar o gancho aqui e fazer o jabá da corretora BingX, que é a corretora que eu tô. Bota aí no moral aí, bonitão. Corretora BingX, ela agora virou a atual patrocinadora da Ferrari, é a patrocinadora também do Chelsea Futebol Clube, penúltimo campeão do Mundial de Clubes. Corretora internacional rápida, segura, tecnológica, excelente. Tem como você fazer o P2P ali e ficar invisível perante a receita. É um cuidado que o pessoal está tendo cada vez mais, acho até engraçado, mas é importante também. Muita gente quer seguir esse lado de proteger mais. Então é isso, galera. Vamos começar, vamos ficar nesse assunto mais um pouquinho, que é muito importante. Cara, como gerenciar as pools no meio do derretimento cripto? Porque é foda, né, cara? Eu gosto muito da estratégia de montar o par com um stable altcoin. Perfeito.
Sempre quando eu vou montar altcoin com altcoin, cara, se você errar o timing, é foda, né? Tu tem que acertar muito bem o timing para você pegar uma pernadinha de alta ali, porque se o mercado ficar lateral ou caindo, é bem complicado. Eu vejo esse mercado lateral como uma boa estratégia para stablecoin com altcoin, porque o mercado tá lateral, tu não já vai ganhar quase nada, mas como é que você gerencia no meio do derretimento cripto? Vou te falar Como é que vocês fazem lá com os alunos lá? Vou te falar que esse foi o ciclo, acho que mais fácil para fazer dinheiro com DeFi, por incrível que pareça. É porque lateralizou bem, né? Lateralizou bem e durante muito muito tempo tempo. A gente está num ciclo totalmente diferente, né? Tipo, quando a gente pega ciclos passados, do ciclo de 2017, 2020, 2021, a gente vê a formação que o analista Raul Paul chama de banana zone, né? E você realmente fazer um processo especulativo muito rápido. Então fica muito difícil realmente, se você trabalhar com ranges pequenas, curtas, para pegar mais taxas, de você acertar esses movimentos. A chance de você ter um impermanent loss, né? De você perder, né? Sair do teu range, você perder a valorização do seu ativo, transformar ele todo em dólar, é muito rápido. Esse ciclo, como ele foi um ciclo muito mais institucional, ele te deu a oportunidade várias vezes dele performar bem, dele valorizar o ativo, dele lateralizar, e aí depois ele dar uma corrigida, ou seja, ele corrigir ou lateralizando, corrigindo aos poucos, depois fazer um novo movimento e fazer. Então a gente teve aí 4 ou 5 oportunidades muito boas. E a gente hoje, agora, nesse momento, a gente está numa zona de Bitcoin lateral excelente. Você pega o gráfico do Ethereum para ver, ele tá lateral. Como você falou, fazer correlações entre uma altcoin e uma stablecoin é um método eficiente pra caramba. Só que se você pega altcoins também correlacionadas, um exemplo, sei lá, Ethereum e Solana, são, né, que fazem movimentos parecidos às vezes de preço, né, tirando alguns das altas que teve da Ethereum nesse ciclo. São movimentos correlacionados, que estão em linha, ou então Bitcoin Ethereum, né, algo nesse sentido. Você consegue aproveitar essa lateralização do Bitcoin e aproveitar para fazer ranges mais curtas, para você colher mais taxas, né? Então, é bem difícil, eu acho, não vou ser leviano de falar isso, eu acho bem difícil quando você faz pools em movimentos de bull market muito forte, eu concordo. Eu sou péssimo realmente para definir ranges quando a gente está no processo realmente de hipervalorização de preço de Bitcoin. Só que quando ele está fazendo esses movimentos, são movimentos muito claros e muito evidentes, institucionalizados, de degrau, né? De correção, lateralização, valorização, lateralização e correção, e ele vai fazendo esse movimento, ele deixa você surfar essas ondas de uma maneira muito mais simples. E quando você pega outros agentes macroeconômicos, principalmente para o indicador que eu uso muito, que é o NFCI, que é o indicador de flexibilidade financeira nos Estados Unidos, que ele é calculado pelo Fed de Chicago, se eu não estou enganado, que ele pega 105 outros indicadores de risco, alavancagem, liquidez, e aí você consegue ver um movimento muito claro com o preço do Bitcoin. Então isso meio que já vai te facilitando para você conseguir alocar melhor seus ativos, entendeu? Boa. Uma estratégia que eu faço bastante também para acumular mais Bitcoin é deixar o Bitcoin encapsulado como stablecoin. Ali no Uniswap você consegue fazer isso. Excelente. Eu curto bastante. Gera, sei lá, 10, 15, 20%. É claro que a maior parte dos meus Bitcoins está na carteira. Isso eu não abro mão nunca, cara, da autocustódia. Aí eu deixo aquele percentualzinho ali, né, da violênciazinha no DeFi. Eu gosto bastante. Pô, perfeito, irmão, perfeito. Mesmo porque a Uniswap agora com a V4 deles tem algumas técnicas também diferentes, novas que eles estão criando para você fazer umas pools, né, mais avançadas ali, utilizando, se não estou enganado o termo correto, acho que são hooks, alguma coisa do tipo. Que aí você consegue ali meio que, entre aspas, programar melhor a tua Seria o V4, pool, né? O V4. Você nunca testei, não. Tem a gente tá fazendo agora lá no DeFi Verso até nesse momento tá rodando, a gente tá fazendo um hackathon de produção de conteúdo, na verdade um bootcamp, finalizando agora com alguns alunos fazendo uma produção de conteúdo sobre a Uniswap, e a gente vai premiar os melhores conteúdos, os melhores alunos ali com relação à utilização, e a galera tá produzindo uns conteúdos bem interessantes com relação à V4 da Uniswap. Vem com mais atualizações bem legais aí, pra quem gosta de DeFi. Então, como é que a estratégia que vocês fazem? É puramente DeFi? Vamos supor, o aluno ele tem 100 mil reais. A estratégia é 100% em DeFi. Como é que funciona essa estratégia de vocês? O Lucas ele tem um sistema bem claro lá que a gente utiliza, que é o método Barca, né, de utilização. Eu gosto também desse sistema, mas eu sou um cara bem mais maximalista, né? Maximalista eu acho que não é o termo correto, mas 60% do meu patrimônio hoje ele é em Bitcoin. Cada vez mais eu tô assim também. Tá entendendo? Então, muito tempo no mercado, 10 anos a gente você vai amadurecendo. Vai. E querendo ou não, no jogo do dinheiro, eu esqueci qual foi o economista que falou isso, mas no jogo do dinheiro o vencedor ele leva tudo. Então, conforme realmente você vai evoluindo a tua renda e você vai realmente já oferindo lucros com altcoins e tudo mais, você acaba... O Bitcoin ele vira um buraco negro, ele vai atraindo o capital, né? Você fica cada vez um pouco mais, entre aspas, mais preguiçoso ou então mais estratégico realmente na alocação dos seus recursos.
Eu vejo realmente uma necessidade. Os alunos, quando chegam, eles têm uma necessidade muito. Uma ganância muito forte, né? Um fomo muito forte de estar perdendo time, de estar errando o tempo, de estar querendo performar muito rápido. Então, a alocação realmente que a gente geralmente faz, né? Tipo o Vitor faz para o portfólio dele pessoal, acaba diferindo um pouco realmente do que os alunos querem fazer para oferir mais lucros, né? Uhum. E eu digo assim, as altcoins. Altcoins, para mim, é a melhor forma que tem, de fato, para você performar melhor que o Bitcoin, certo? Para você vender as altcoins para você comprar mais Bitcoins. Ou seja, no final, para mim, tudo leva ao Bitcoin. Só que a galera não vê ainda dessa forma. A galera tem muita dificuldade para realizar lucro. Muito. Muito. O principal problema hoje que a gente tem é de educar a pessoa a falar: irmão, você já oferiu aí 25% nessa altcoin? Cara, tá em topo, tá vendo aqui que tem uma resistência muito forte? Sai, vamos escolher um outro ativo. Aloca agora em Bitcoin, vamos utilizar uma outra técnica de DeFi. O cara, ele fica naquela de que tá dando certo, até o momento que dá errado. Porque, assim, pode parecer uma frase pronta, mas o mercado, ele não é teu amigo. Eu sempre, desde a minha época de TradeFi, o mercado é um inimigo e é um inimigo insuperável. Ele tem todo o tempo e o dinheiro do mundo para te ferrar. Tá entendendo? É algo que os institucionais fazem. Eles não trabalham na volatilidade, eles trabalham no longo prazo. A volatilidade, né, ele fere a gente, fere o varejo, que não tem todo o tempo do mundo, às vezes você precisa de liquidez, né? E aí a pessoa que tá fazendo DeFi ali, às vezes ela perde a mão, porque ela tá achando que a estratégia dela é super eficiente, que ela vai conseguir manter aquela estratégia por muito tempo, mas não, você tem que toda hora ter que mudar, toda hora você tem que diversificar, tem que ver novas formas, modificar, fechar uma pool, abrir outra. E é dinâmico. Não existe essa de renda passiva. Pelo amor de Deus, tá, galera? Não existe renda fixa ou renda passiva no mercado cripto. Montar pool é uma coisa bem complexa, que realmente pessoas muito capacitadas sabem fazer, estratégias de DeFi para fazer. Não é algo simples, né? Acho que... Isso é importante frisar bem mesmo, porque você tem que monitorar o preço mínimo do range, né? O preço máximo. Se você não prestar atenção, o negócio já sumiu e você não viu. Analisar até mesmo a própria pool que você está alocando, se ela está tendo liquidez suficiente, se está tendo escoamento de liquidez para uma outra pool, se você está perdendo o volume de transações. Então é um monitoramento constante, não existe renda passiva, né? Não existe renda fixa. Né? Até porque um projeto que você analisou, por exemplo, no começo de 2025, que você achou maravilhoso, agora, 12 meses depois, já pode não estar mais aquela coisa mais. Perfeito. Né? O mercado, ele acaba mudando muito. Nosso ciclo mesmo. O fundamentalismo. Cadê? Eu sei que as melhores pools que a galera mais fez dinheiro na nossa comunidade foi envolvendo ativos como, tipo, Popcat, ativos altamente especulativos que renderam taxas muito rápidas e tudo mais. Popcat, principalmente o Virtuals, os agentes de EA. Cadê os agentes de EA hoje? Não tem. Então, você tem que estar toda hora modificando, constante, mudando, estudando. Então, não tem... Isso é um ponto interessante, né, cara? Não tem... Por mais que a gente eduque a fazer DeFi, ele não tem uma receita de bolo. Você não tem uma estratégia fixa de DeFi, né? Você toda hora tem que evoluir, estudar, ver o que realmente eles estão produzindo de dApps novas, né? A própria Uniswap modificando para uma V4, a Pendle modificando, né, para novas versões. Então, é um trabalho constante. E o que deu certo também para alguém pode não ser a mesma coisa que vai funcionar para você. Então, tipo, você tem que ver também que tipo de investidor você é, qual é a estratégia que você vai querer utilizar. Então, é muito mais a gente tem esse ethos no DeFiverso, né? A gente não simplesmente faz o que o cara... Não diz o que ele tem que fazer, não mostra qual é a pool, qual é o range que a gente usou, não é esse o ethos. É muito mais o formar o investidor. Entendeu? Lá eu tenho certeza disso, que tem pessoas que sabem fazer pool muito melhor até mesmo do que eu. Até um dos nossos alunos hoje, que é o Felp, ele foi recentemente contratado porque ele fazia pools tão boas, tão melhores do que a gente, que ele foi convidado para ser membro da equipe. Então ele hoje é o especialista que a gente tem em DeFi, um dos melhores caras que eu já vi fazer DeFi na minha vida, que ele realmente está ali produzindo conteúdo constante pra galera com relação a isso. Entendeu? Maneiro. Pra gente fechar agora esse bloco do DeFi e já ir pro mercado já atual, né, do mercado de cripto, ciclo, se diria então que o maior erro de quem entra em DeFi buscando renda passiva rápida seria a ganância, buscar APY gigantescos. Eu acho que o principal erro, primeiro, é não estudar projeto, é ver preço, né? Acho que só viu a APY lá, pô, vou ficar... transformar R$1 em 10 em um dia. Poxa, e às vezes... Um exemplo, você às vezes tá ali, a galera... Primeira coisa que faz, senta lá na ChainEdge, senta lá em alguma plataforma de busca de pools e vê o que tá pagando maior APY.
Geralmente o que tá pagando, geralmente não, mas o que tá pagando mais a APY pode não ser realmente um bom projeto que vai se manter por muito tempo. Ele tá justamente pagando mais a APY porque ele quer atrair o maior número de usuários para dentro, trazer liquidez pro projeto, volume pro projeto. É igual o Banco Master, né? Olha aí, ó. Por que pagava o CDB? É engraçado, o pessoal tem medo de cripto, fala que é perigoso, mas... E aí? Porra, meu irmão. E olha, é porque... Por isso que eu gosto de falar de cripto, cara, porque... Cara, cripto... É isso, cara. Você tira o dinheiro dessas merdas que tem aqui. Exatamente, irmão. Esses polícios sabem roubar, esses escândalos aí. Então, cara, cripto é uma forma de você protestar contra o sistema, entendeu? Perfeito, eu vejo perfeito. Assim. Não, irretocável. Porque você está se expondo a um risco tão grande num banco como até mesmo o Master. Né? Eu não vou falar outros bancos aqui também para não ser leviano. Mas vou falar já do Master que já foi apresentado claramente como um golpe. Tá pagando 150% no CDI. No CDI que paga 15%. Ou seja, o cara tá te pagando quanto ali? 18%, 17%? Acho que bate os 20%, meu irmão. Chegou a bater 20% durante o tempo, né? Hoje eu tô com dinheiro no C6 Bank. Ele paga 102% do CDI. O CDI tá uns 14,90%. Dá 15,60% mais ou menos. Uhum. Imagina com 120, 150, sei lá, meu irmão, já vai pra 20. Vai então... pra 20, então. Só que aí você tá se expondo a um risco de 20% ao ano numa moeda ruim, que é o Brasil, que é o real, em algo que você consegue tranquilamente no DeFi. No DeFi a gente tem alunos que fazem 3% ao dia, 2%. Não é esse o padrão, mas existe a capacidade. O cara tá te pagando 20% para você botar o teu dinheiro num risco altíssimo, muito maior do que risco de protocolo, muito maior do que realmente risco em uma moeda boa, que é o dólar. Tá entendendo? Então, o risco-recompensa não vale a pena investir no Brasil. Não pelo menos do jeito que hoje está montado, entendeu? Concordo 100%. Agora vamos lá, mercado cripto. Vamos falar agora do ciclo tradicional de 4 anos. E esse é bom, esse papo é bom. Você acha que esse ciclo tradicional de 4 anos, que são 3 de alta, 1 de baixa, ainda permanece? Ou você acha que já mudou? Porque, cara, é tanto dinheiro institucional que já virou uma incógnita. Na minha visão, cara, ninguém sabe de porra nenhuma, tá todo mundo com dúvida. O que você acha que... Como é que tá a sua visão agora, Vitoral, do mercado nesse exato... do ciclo, assim, né, cara? Esse que é o ponto também. Essa pergunta é muito boa, que eu adoro fazer nos podcasts. Eu adoro, e aí a gente vai falar de economia agora. Eu não sei quanto tempo a gente tem, mas eu vou embora, irmão. Porque nem sei, mano. Essa parte, pra mim, é a parte que eu mais adoro. Porque aí realmente envolve aquilo que eu nasci, que eu gosto realmente de estudar, que é a parte de economia. Eu nunca vi cripto, nunca. Pode parecer, falar isso agora é fácil. Mas quem me conhece já há algum tempo sabe, eu nunca vi cripto como algo que fosse separado do sistema, da economia. Uhum. O cripto, Bitcoin, eu vou falar de Bitcoin, né, que fica melhor do que tratar do mercado cripto como um todo. Mas Bitcoin não é algo exógeno, não é algo separado da macroeconomia. Ele não trabalha em ciclos endógenos. Quando você pega para ler os e-mails do Satoshi, né, quando você pega ali para ler o white paper, você vê claramente que teve muito mais, né, por isso que eu acho que são satoshis, né, eu não acho que foi uma única pessoa que trabalhou no projeto. Então tem muito mais ali do que simplesmente parte tecnológica, tem muito mais ali. Ali tem uma parte filosófica muito forte, parte criptográfica, parte econômica. Os ciclos do Bitcoin, eles não são regidos pelo ciclo do halving. Eles não são regidos por ciclos de 3 anos positivos e 1 negativo. Não é um ciclo temporal. O ciclo do Bitcoin, na minha opinião, e de alguns analistas, como o Raul Paul, um deles, que está fazendo um trabalho bem forte com relação a isso, eles são ciclos regidos muito pela economia americana, principalmente na economia que eu digo, o aquecimento da economia americana. O PMI, os ciclos de SM, PMI, os ciclos de expansão monetária, os ciclos de flexibilização de crédito. Então, quando você bota, até você pode fazer em casa se quiser, bota o gráfico do Bitcoin e você extrapola no TradingView, bota ao fundo, né? Bota como plot gráfico. O gráfico do PMI, bota ali também o NFCI, bota ali o M2 ano a ano. Você vê claramente que os ciclos do Bitcoin, os topos de ciclo, estão exatamente em linha com os ciclos de expansão monetária, expansão de aquecimento econômico e de flexibilização de crédito. Então não é... Os ciclos de 4 anos não eram ciclos próprios do mercado cripto. Não era só uma do coincidência Bitcoin. E também não era uma coincidência, porque era algo planejado no código para estar em linha com a economia. Porque são fases e ciclos econômicos de 4 anos que a gente vê nos ciclos senoidais de realmente desenvolvimento econômico que tem da economia como um todo, global. Então ele está muito em linha com o sistema monetário, que a galera desenhou os ciclos de blocos de 210 mil já para estar alinhado com os ciclos de expansão monetária, entendeu? Só que, com o Covid, isso se quebrou. Com o Covid, com a alta injeção de liquidez e com a rolagem de dívidas,
que está tendo agora, com, né, as dívidas que eram para vencer de 9 trilhões ali, aproximadamente em 2025, algumas T-bills foram roladas para frente para 2026, 2027. Então a gente está tendo o quê? Um deslocamento dessa senoide, né, dessas fases econômicas, que elas não são mais de 4 anos. Então, tipo, quando a gente pega para ver principalmente a parte de desenvolvimento econômico, a gente vê que o PMI, né, o ciclo de expansão monetária, ainda está em fundo. Então o Bitcoin ele trabalhou de uma maneira positiva, mesmo com o PMI em baixa. E agora que a gente começa a ver a economia americana aquecer um pouquinho mais. Então, se a gente seguir os ciclos de expansão econômica dos Estados Unidos, ainda mais agora nesse momento que a gente está tendo queda do DXY, expansão monetária, possivelmente 1 ou 2 cortes de taxa de juros esse ano, cara, flexibilização de crédito, o NFCI cada vez ficando cada vez mais baixo, cara, a gente tem todos os indicadores de que realmente pode ser um ano positivo, por mais que pareça ser um bear market, tá entendendo? Então, tipo, essa é uma tese que eu tenho desde 2024, de quando eu comecei a ver a questão de crédito nos Estados Unidos, de que a gente iria ter uma quebra de ciclo. Não sou a favor do super ciclo, eu acho que não é isso, não é que a gente vai ter agora altas infinitas, não é isso. Só que a gente não vai ter mais aqueles ciclos definidos de 4 anos, tá entendendo? Então a gente vai estar vivendo, provavelmente para mim, em 2026, uma continuidade de alta do Bitcoin. Mas até que ponto? É aí que começa o segundo nível de... Aí eu até corto, se você quiser me interromper, fica à vontade, irmão, porque aí já começa uma segunda análise. Porque a gente tá falando que vai entrar isso tudo. Vai entrar liquidez, vai cortar talvez taxa de juros. A desvalorização da moeda americana é uma desvalorização forçada. O próprio Trump já falou que quer fazer isso, que é melhor para eles, para a balança comercial. Tem várias estratégias ali, né, do acordo de Mar-a-Lago, que muito se fala hoje em dia. Então, tudo isso, quando a gente pega, né, essa relação inversa de DXY com o Bitcoin, tudo isso mostra que o Bitcoin tem que subir nesse período. A gente está falando de aumento de economia, aquecimento econômico dos Estados Unidos, final daquele papo de recessão, está falando de expansão monetária, flexibilização de crédito, a gente está falando de queda do DXY, da força do dólar. Tudo isso fez no passado o Bitcoin subir. Tudo. Então, por que seria diferente agora? Só porque a galera acha que endogenamente ele tem um ciclo de 4 anos, porque ele tem que fazer 1.050 dias de positivos e 360 negativos? Será que ele funciona só por causa disso? Não é. Só que o grande problema tá entrando isso tudo, tá entrando liquidez, tá acontecendo isso tudo. Mas a economia como um todo, agora a concorrência está muito maior. E isso é um ponto que eu até no último podcast que eu gravei, eu mostrei graficamente isso, porque isso é difícil de provar, porque a gente já tem a gente consegue ver isso na blockchain, mas a gente para ali, a gente não consegue ver o dinheiro, a gente vê o dinheiro saindo, mas não vê para onde ele tá indo. Só que a gente viu durante todo o nosso ciclo, os long-term holders, os bitcoins OGs, né, a galera que tinha mais de 10 mil na carteira, que se calcula ali mais ou menos um gráfico, não, um indicador da Alfractal, que tem de lost coins ou moedas perdidas, durante todo o ciclo de 2023, 2024, principalmente depois da aprovação do ETF, as moedas dormentes, né, as moedas que a galera dizia que estavam perdidas, caindo. Ou seja, os long-term holders vendendo. Ou seja, o dinheiro está saindo de cripto. A galera está diversificando. A galera mais velha, né, que já ficou milionária com cripto, está diversificando o capital. E diversificando para onde? Na minha opinião, a minha tese é inteligência artificial e capex energético. Tá entendendo? É investimento em capital físico, principalmente na parte de energia. Não só data centers para IA, mas a questão energética voltada para IA também. Então isso vai ser um grande concorrente que a gente vai ter nesse ano de 2026. Interessante. Hoje, cripto, ele não... Por isso que eu sou totalmente contra. Acho que o ouro não é um concorrente, então. Seria mais energético e IA. O ouro, por incrível que pareça, segundo os dados da Capital Wars, da Cross Border Capital, ele é um dos principais fatores que influenciam no preço do Bitcoin. Só que o fluxo temporal dele é diferente. Uma valorização do ouro agora, no curto prazo, pode tender numa valorização do Bitcoin póstuma, caso a gente tenha uma saída, né, uma saída da liquidez do ouro para ativos como o Bitcoin, como exemplo. Então, essa valorização do ouro nesse momento pode ser ruim para o Bitcoin, lógico, que está tendo um extravasamento de liquidez, só que tecnicamente ele vai voltar para cripto, entende? A gente não sabe agora até que ponto, porque eu acho que o nosso maior problema que a gente tem hoje em 2026 vai ser a concorrência com a inteligência artificial e com a questão energética. Porque a gente eu já conversando com alguns mineradores, até mineradores mesmo já falaram que, cara, pra gente tá sendo até mais lucrativo, ou então mais inteligente, diversificar um pouco das nossas plantas de mineração para trocar ASICs por GPU. Pra gente, porque um principal problema que tem na questão de IA não é só a questão tecnológica, de chipset, né? De processamento gráfico, mas de energia. E uma coisa que as plantas de mineração já têm são os contratos de energia.
Então, hoje o principal gargalo da inteligência artificial não é mais a questão tecnológica, é a questão energética. Então, eles estão sendo que meio tentados pelas empresas de IA de mesclar um pouco a sua capacidade de mineração com inteligência artificial, desligar algumas ASICs e aplicar GPUs, aproveitar as plantas que já tem de mineração, tanto na parte de resfriamento quanto na parte também de contratação de energia. Então, e grandes bancos, né, eu acho que os 10 maiores bancos hoje do mundo já levantaram que eles vão precisar de aproximadamente entre 2 trilhões, 2,5 a 1,6, ou seja, na média 2 trilhões de dólares, para investimentos em capital físico, seja em data centers, ou eles já estão separando esse capital, criando fórmulas financeiras, né, produtos financeiros para isso. Então, hoje o Bitcoin ele vai competir com renda fixa privada. E é aí que mora o perigo, porque uma coisa que a gente não teve no passado foi uma concorrência muito grande de assim, o investidor, onde eu posso performar melhor. Bitcoin sempre foi o melhor performance, né? Hoje a gente não tá vendo mais isso. Hoje a gente tá competindo com o mercado do TradeFi 1 para 1, tá entendendo? O meu Bitcoin ele já tá entrando num platô de evolução, né? A gente não tá mais fazendo aqueles 1000% de valorização. A gente já fez 700% no nosso ciclo inteiro. E agora, 2026, 2027, 2028, a galera vai botar na mão. Cara, vale mais a pena investir em Bitcoin para performar 20%, ou eu pegar uma renda fixa, um crédito que tá me pagando X. Então, essa concorrência agora vai ser um pouco mais forte, e algo que Bitcoin não viu ainda. Essa seria a primeira vez, tá entendendo? Cara, muito interessante. Excelente visão. E agora sobre o bear market. Alguma indicação de quando vai começar, assim, 2027? O que você acha que, quebrou essa zona aqui, é um grande marco pro início do bear market? Como é que você... Eu não consigo vislumbrar, e também eu já deixo aqui assinado aqui, eu não consigo vislumbrar bear market num ambiente de aquilo que eu estava falando, de aumento realmente de expansão monetária, corte de taxa de juros, expansão econômica. É como se o Bitcoin estivesse jogando contra todo o mercado. Eu acho que ele não vai performar tão bem quanto ele poderia por causa de todo esse problema concorrencial que eu exemplifiquei aqui. Então eu não acredito que a gente vai entrar por um bear market profundo, porque bear market de verdade, pra galera que gosta dos ciclos, né, os amantes cíclicos, tem que ser de um ano. Tinha que ter começado em outubro de 2025 e ir até outubro de 2026. Se a gente em algum momento não tiver quedas fortes suficiente que justifiquem um bear market, ou que a gente comece realmente a tentar voltar para o time high anterior, acaba-se o papo de bear market. Né? Então, eu acho que hoje a gente tem uma média, tem vários suportes de preço bem importantes e interessantes. O mais próximo que a gente tem é o True Mean, né? A média de True Mean, que foi exatamente onde o preço do Bitcoin parou, ali em torno de $80 mil. Tá? O True Mean Price, né, é como se fosse o Realized Price, mas você desconta as moedas dormentes. Tá? Então o Realized Price está ali em próximo de $56 mil, né? Que é onde a galera fala que o preço do Bitcoin pode chegar, que seria 54 mil ou 56 mil dólares, que aí seria realmente o fundo do bear market. Né? Também concordo. Eu não consigo vislumbrar, posso estar errado, tá? Isso aqui é tese mesmo. Eu não consigo vislumbrar uma desvalorização ainda mais forte do que a gente já teve para ir para casa dos 54. Não, eu não esperaria isso. O meu caixa e o meu DCA, ele finda em 80. Então eu tô fazendo compras agora mesmo. Já tô fazendo compras de 25% a cada novos níveis de preço, guardando um caixa significativo para 80 mil. Fiz a primeira compra quando bateu 80, vou fazer a segunda compra agora de novo quando fizer 80. Então eu tô juntando caixa, utilizando DeFi, utilizando altcoins, justamente para juntar mais caixa para eu comprar de novo se bater 80. Mas não estou esperando 80. Tô comprando de uma maneira recorrente. Também sigo comprando também. Acho que desde 100 mil dólares, mas agora comprando mais, agora cada vez mais. Tô com 2 alvos em 76 a 80 e um outro ali perto dos 60, que talvez eu acho que nem vai bater. É o último alvo que eu acho que ele também, a minha visão, que vai ser o fundo. Sim. Né? Então... Mas assim, isso seria jogar muito contra o mercado, entende? Porque o mercado mostra que a gente está entrando numa fase de abundância. Não vai ser que nem Covid. Quando a gente fala assim, a galera, caraca, então é dinheiro fácil. Não, nunca mais vai ser que nem foi 2020. Não é isso. A gente não vai ver mais isso. Mas a gente está entrando numa fase que vai ser tranquilo o Bitcoin ficar lateral. Então a gente ficar oscilando na casa de 80, 100. Isso para quem faz pool vai ser maravilhoso, que você vai ficar fazendo aí pool o ano inteiro lateral. Mas você vai ficar oscilando. Não acredito que a gente vai fazer topos, né? Tipo, muito maiores do que a gente teve. Você lembra do ciclo de 2021? A gente teve o primeiro topo de 2020, se eu não estou enganado, em 63 mil dólares. Depois a gente teve toda uma retração de 50%, 60%.
para depois fazer um novo ciclo, né, de alta, onde foi a out-season de fato, onde a gente voltou pro Bitcoin na casa de 67. Ou seja, foi um novo all-time high? Foi pequeno, mas foi. Sinto que esse ano pode ser algo muito parecido com o que a gente viveu em 2020 e 2021. Uma retração forte que a gente já teve de aproximadamente 32%, lateralização e quiçá a gente retomar preço até aproximadamente 130 mil, que o nosso topo foi 126. Então ali na região de 130, e aí realmente a gente faz um segundo topo um pouquinho maior, entendeu? Então a minha esperança para 2026 é essa. Eu vejo uma boa simetria também comprando agora, porque o Bitcoin, no exato momento, ele tá uns 40% do topo histórico. Perfeito. 88 para 126, mais ou menos. Perfeito. E a simetria é tudo, né? Então, eu vejo uma excelente oportunidade. Agora, fala o seguinte, Vitor. Você acredita que dá pro afegão médio enriquecer no mercado cripto ainda? Digo nem ficar milionário, mas fazer aquela bolada lá, linda. Dá. Não, assim, você acha que os ciclos estão cada vez... Eu acho que os ciclos realmente de hipervalorização que a galera investia em um ou dois ativos e ficava milionário, eu acho que... Sim, não dá mais pra ficar... Eu não vejo dessa forma. Até peço desculpas pra galera que acredita nisso, mas não acho que dê pra ficar mais milionário só em Bitcoin. Na minha cabeça, Bitcoin ele já vale $1 milhão. Eu tenho certeza de que o Bitcoin em algum momento vai ter realmente uma hipervalorização. Concordo. E a gente fica mais... Pra galera que ainda não comprou Bitcoin, vai ser muito difícil, porque você vai ter que acumular Bitcoin de uma maneira muito rápido, né? E em um preço que a gente ainda não sabe se é o melhor, né? Como a gente... Se agora, compre tudo agora em 80, vai que ele vai para 56, vai que ele vai para 50. Então, respondendo objetivamente assim, se só investir em Bitcoin, eu não acho que dê para ficar milionário assim no curto prazo. Ou então não acho que você vai conseguir acumular Bitcoin suficiente, a não ser que você tenha muito capital. Aí você realmente vai vender tudo e ficar all-in em Bitcoin. Beleza, aí você consegue. Se juntar um Bitcoin, você vai ter $1 milhão em algum momento. Só que pro afegão médio, que foi a pergunta, pro cara que tá ali tentando acumular 0,3 Bitcoins, vai ser um trabalhinho, né? E por isso que você tem que utilizar outros métodos, né? Que é realmente utilizar altcoins para você realmente performar melhor que o Bitcoin no curto prazo, e aí você vende essas altcoins para comprar mais Bitcoin, e aí você consegue acumular mais Bitcoin de uma maneira mais rápida, né? E aí o final, tudo na sua mente tem que ser acumular Bitcoin o máximo possível, o mais rápido possível. Mas utilizar estratégias de DeFi, mas eu não vejo mais como um afegão médio de verdade, que não passa 14 horas na frente do computador, estudando meme, conseguir achar a moedinha que vai dar certo. Porque hoje, eu não sei se você tem ideia de quantos tokens únicos a gente tem hoje criado no mercado cripto hoje? Porra, meu irmão. Cara... Já fez essa pergunta? Uns 100 mil, né? Pelo menos. Tokens únicos? Tokens únicos? São 60 milhões, irmão. 60 milhões? 60 milhões de tokens únicos. Caralho. Tá entendendo? Então, não dá hoje, porque a galera fala, Vitor, você acredita em out-season? Não tem como você acreditar mais em out-season. Porque a out-season que a gente conheceu de verdade, a boa... Cara, acho que era uma pergunta que eu tinha aqui, mas acho que eu tirei. Porque a out-season... É uma pergunta boa também. Que a out-season boa que a gente teve foi aquela lá de 2020, 2021, que, cara, a gente tinha, sei lá, 150 mil tokens. Ou seja... Exatamente, era mais fácil fluir as coisas, né? Entende? Eu comprei Nano em 2017... Como eu te falei, né? Lá em 2017 eu tava tava um ano e meio desempregado já, aí encontrei no mercado do cripto a forma de enriquecer. Botei um dinheirinho ali, uns 3 mil em Tron e Nano. Certo. A Nano eu comprei valendo $1,50, passou nem 2 meses, ela foi pra 40. Porra. A Tron microcentavos bateu 30 centavos, então fiz a multiplicação de quase 3.000% assim em 2 meses. Perfeito. E eu vi isso um pouco acontecer no ciclo seguinte, mas nesse ciclo atual, esse último agora, eu vi, cara, nem metade do que foi. Então eu vejo não tem como. como. Essa imensidão de tokens, talvez o mercado, os investidores, boa parte deles ficaram e estão mais amadurecidos, não estão colocando, estão mais espertos. Então eu vejo que, cara, pro afegão médio dar aquela porrada como tinha antes, o ciclo era assim, era vertical, depois derretia, agora tá mais... Já tá difícil. Tá mais inteligente as coisas, né? Já tá difícil até pra quem passa 12 horas por dia estudando projetos. Estudando não, mas lendo e se ocupando com cripto, a gente tá vendo alguns investidores aí cometendo erros banais, falhos, investindo em projetos totalmente sem sentido, perdendo dinheiro ao vivo aí, fazendo alguns tipos de operações malucas. Imagina pro cidadão que não tem muito tempo de tela. Esse que é um problema muito... É que eu falo, eu sou um grande crítico de meme coin justamente por isso, porque a hipervalorização que você espera ter, talvez você só consiga realmente com ativos que estão muito, entre aspas, barato, né? Você vê ali a meme coin, ele tá 0.000001,
aquilo aí passa a sensação psicológica pra pessoa que tá barato, porque ela não vê a segunda camada, que é a quantidade de tokens que tem no mercado. Então ela acha que aquilo ali vai ter uma hipervalorização. Ela pode até realmente comprar uma meme coin dessa em algum momento e realmente performar bem. Não vai ser o padrão. Hoje, 99,9% dos tokens, você não vai conseguir performar bem, que é o que tá acontecendo hoje no ciclo. Tá entendendo? Então, por causa muito dessa pulverização de capital endógena, e digo mais, exógena também. Porque hoje o mercado cripto, ele não compete só... As altcoins, elas não competem só entre elas. Hoje eu não tô falando só de Solana competindo com Ethereum. Hoje a gente tá falando de ativos tokenizados. Hoje eu entro numa SEX, numa corretora, numa DEX, né, pra comprar algum ativo, pra alguma coisa, vai aparecer ali ações da Tesla, tokenizadas, vai... Então... Sem OF. Tá entendendo? Hoje a gente sem câmbio. Hoje teve esse ciclo, é verdade, a gente teve altcoins performando pior do que Digital Asset Treasuries, do que Bitcoin Treasury Companies, como a MicroStrategy, como, sei lá, Orange, BTC, como a Melius. Teve altcoin que não performou, teve meme coin que não performou do que uma empresa TradeFi ligada a cripto performou. Então hoje a competição não é só endógena. Então e o capital tá muito pulverizado, entende? Boa. Vamos lá. Mais uma perguntinha e a gente vai pro quadro. Cara, separei um quadro fenomenal que eu tô ansioso, cara. Ih, caraca, lá velho. Vamos lá, Qual a maior lição que o mercado já te ensinou? Essa é a primeira pergunta. E o maior ferro que você já tomou no mercado? Caraca. Tá, vamos lá. Eu nem gostaria de falar o nome da corretora porque eu fico super sem graça. Porque assim, eu conheço a galera que trabalha lá, gosto da corretora, mas eu vou ser bem sincero aqui. São vários que já deram merda. Tá entendendo? O maior ferro que eu já tomei, assim, eu tinha a ideia, talvez, a gente que veio um pouco de TradeFi, a gente meio que partia da premissa que, cara, se é um banco, se é uma instituição, ela deve ser mais legítima, ela deve ser mais, né, tipo, ela não vai me dar um golpe, né? Aquilo que a galera pensava com a FTX, você lembra? Não, isso não tem como, os caras não vão roubar o dinheiro da galera, é uma empresa, tem gente aqui, eu tô vendo. E eu tinha muito essa visão no começo com a Crypto.com. Então eu investi muito pesado no token CRO, porque eu realmente acreditava no desenvolvimento que iria ter, né, do projeto, de tudo mais. E então hoje, a maior lição que eu tomei realmente em cripto na minha vida foi assim, cara, não acredite realmente em instituições centralizadas envolvendo o mercado cripto. Isso não é garantia de valorização ou de certeza de absolutamente nada. E também não invista muito capital em ativos que não sejam realmente descentralizados. Então, tipo, essas compras de ativos de corretora, tipo Binance, tipo a BNB, CRO. E eu não tô falando nada contra Crypto.com, adoro a galera lá, um abraço para o pessoal, mas foi, sendo sincero aqui, a maior perda que eu já tive em cripto foi a desvalorização do token CRO. Que eu acreditava também na questão da valorização quando teve o investimento nos Jogos Olímpicos, acho que a Copa do Mundo, onde eles eram patrocinador. Então, tipo, algumas narrativas que tava surfando de uma maneira leviana. Isso não é nem pensamento de investidor cripto. Tipo, não caem em narrativas, caiam realmente estudar o projeto, de você ver o potencial deles, ver realmente o que eles estão produzindo, fez uma valorização X, sai fora, aprenda realmente a performar lucro, que eu acho que é o maior aprendizado do investidor cripto, é saber a hora de performar lucro. A galera não consegue performar lucro, cara, é impressionante. E a galera tem mania de segurar altcoin. Altcoin não se segura, cara. Cara, tem história muito boa nessa Não se segura altcoin, é impressionante. O pessoal se amarra numa altcoin como se aquilo fosse a salvaguarda da vida dele, ele vira fanboy e vira o petzinho dele. Não é. A única moeda que você deve segurar é Bitcoin. O resto tudo, todas as outras altcoins, é só pra você vender e comprar mais Bitcoin. Não caia nessas narrativas de ficar segurando altcoin, principalmente se você acredita. Sabe uma coisa que eu achei engraçada? A dicotomia que tem? A galera que acredita em ciclos é a mesma galera que tá segurando altcoin. Pô, regra número 1 do mercado, não se segura altcoin intraciclos. Se você acredita que vai ter bear market, você já era para ter vendido todas as altcoins. Eu vejo muita gente aí, alguns produtores de conteúdo, influenciadores, que os caras são Ethereum lovers, acreditam em ciclos de mercado e estão segurando Ethereum. Qual é o objetivo? Se o cara com o Ethereum a $4.000, e o cara já dizia que a gente ia ter bear market em outubro de 2025, porque a regra era essa, como é que o cara não me vendeu o Ethereum a 4.000? Esperou ela cair para 1.400. Tá entendendo, irmão? Então, tipo assim, tem algumas dicotomias no mercado que não faz, é um paradoxo na minha cabeça. Tem uma coisa bem engraçada, cara, falando sobre esse assunto dos fanboys, né, que o token vira petzinho. É que, vamos supor, começa uma moedinha a virar hype, assim, começa a fazer vídeos, influenciadores. Aí tu descobre que tem um grupo no Telegram da moeda. Ok. Meu irmão, se tu falar uma coisinha feia, vai todo mundo
em cima de você. Eles viram um fanboy mesmo, Fanboy irmão. mesmo, Tu e não não pode falar importa- mal, não. E não Tu tem importa que o seguir que a você seita fala. deles, meu irmão. Tem que seguir a seita, entendeu? Cara, eu fiz no Caralho. Twitter, né, Isso é igual pirâmide, essa porra. É loucura, eu acho loucura. Porque é Caverna de Platão. Você tá vendo que lá fora tem luz, avisa pra galera que, ó, é diferente lá fora, vamos lá, tô querendo o bem de vocês. Os caras vão e te agridem. Ou seja, é totalmente Caverna de Platão. É interessante ver isso porque quando teve a BlackRock soltou uma nota dizendo que o Ethereum tinha potencial para bater $10 mil em 2025, eu fiz questão de fazer uma análise realmente matemática e dizendo que era impossível o Ethereum bater $10 mil em 2025 por causa da questão inflacionária dela, o quanto teria que entrar teria que entrar aproximadamente, eu não estou lembrado agora dos números, mas papo assim de $1 trilhão em capitalização de mercado para ela bater 10 mil. Baseado em quê? Em preço. Lógico que preço não é só isso, né? Mas se a gente pegar preço e multiplicar pela quantidade de tokens, você vai bater em capitalização de mercado. É lógico que por preço valorizar ele, para ele dar uma esticada, ele não depende só da injeção de liquidez, também depende de interesse da galera de comprar a qualquer nível de preço. Mas se a gente pegar e tirar da equação toda essa parte de expectativa racional, focar só realmente em preço versus quantidade de tokens, para Ethereum bater 10 mil em 2025, teria que entrar trilhões de dólares. De onde ia vir esse capital em pleno 2025? A gente ainda estava falando de corte ou não de taxa de juros. Entende? Tipo, a galera acha que o capital vai vir de onde? Então a galera às vezes não consegue separar o amor da realidade, entende? Esse lance da inflação, muita gente não vê mesmo, é muito Não vê. importante A mesmo. Solana é altamente, eu sou fã da Solana, a tecnologia monolítica para mim é muito superior à modular. Esse seria um problema do staking, proof of stake? Esse é o problema esse é um dos problemas, né? Mas é pior, que acaba sendo mais danoso, assim, quando é proof of stake. A Solana é altamente inflacionária e o fato dela subsidiar suas taxas, né? Por isso que as taxas da Solana são muito baratas também, né? Utilizando token Sol também, né? É algo que se você não tomar cuidado com o token Sol, você tem seu capital diluído, né? Ela pode... Tanto que, assim, tinha a loucura também de falar que Solana ia bater $500. Então, ao mesmo tempo que eu fiz no da Ethereum, eu fiz no da Solana também, pra galera ver que eu não tô sendo... Porra, não tem como. Seria impossível a Solana bater $500 em 2025. Tá entendendo? Por vários elementos. Inflação, quantidade de tokens em circulação. Não tem como. O nível de dinheiro que tem que entrar teria que ser muito alto. Ele não tava no momento de expansão de liquidez. Entendeu? Boa. Vamos pro quadrinho. Qual é a ideia? Boa. Cara, a gente tá vendo um movimento aí bem interessante, que é essa preocupação, né, da computação quântica. E saiu agora, ó, dia... Cara, 26 ali. É dia... Engraçado que tá... Tá 35. Tá 35. Que foi a Yar. Eu brinquei com a Yar ali. Valeu, Leonardo Yar. Cara, saiu agora essa notícia que a Coinbase montou uma equipe... Ela montou uma equipe, ela trouxe os maiores cientistas de, computação quântica, de Stanford, MIT, para criar como se fosse uma cúpula, um conselho, certo, para ajudar o Bitcoin a se proteger, entendeu? Perfeito. Tu acha que isso seria a maior ameaça hoje do Bitcoin? Nem de longe, nem de longe. Eu tô rindo porque eu já tive brigas, até mesmo, brigas não, mas discussões dentro da minha própria research com relação a isso, porque, cara, isso virou a febre do momento. A galera só sabe falar, é porque é um assunto sexy, né? Eu acho que pela galera não ter muito conhecimento, né, do que é essa tecnologia quântica, do que é, tem muito dessa mística, né? Então se tornou um tema muito sexy, né? E a galera de cripto tem uma mania de jogar contra si mesmo muito grande. A gente, por algum motivo, eu acho que isso é sadomasoquismo, porque, tipo, computação quântica, a ameaça quântica, ela nem de longe é uma preocupação só do Bitcoin. Se a gente tiver de fato uma quebra criptográfica, a gente estaria falando de bancos quebrando. A gente estaria falando de segurança cibernética quebrando. Estaria falando de segurança nuclear quebrando. Só que você não vê nem os bancos tradicionais e muito menos as agências de segurança nacionais ficar fazendo esse espetáculo todo com relação a esse tema, entende? Tá se tornando midiático como se o Bitcoin fosse falho, como se ele não pudesse ser moldável a uma evolução quântico. Tipo, parte da premissa que a gente vai ficar parado no tempo e a gente vai ver o Bitcoin ser quebrado por uma evolução criptográfica, de uma quebra criptográfica. E não é isso que vai acontecer. O próprio Satoshi, num dos e-mails dele, já deixou bem claro. Quando foi questionado com relação a isso, isso aí não é novidade. Em 2009 já se aventava essa questão. Tipo, o que aconteceria se tivesse? Ele já falou, cara, a gente vai modificar a criptografia do Bitcoin e vai fazer um hard fork. Ponto final. A gente já teve alguns forks do Bitcoin e vai ser assim, ó. O Bitcoin SHA-256 vai ter uma linha que vai continuar, a blockchain não se muda, é imutável,
e a gente vai para um novo ciclo utilizando uma nova linha criptográfica, e ponto final. Só que eu acho que se tornou, e assim, bato palma para a Coinbase ter feito isso, porque uma coisa que a gente não pode fazer é ficar parado no tempo. Exatamente. O mundo está já estudando formas de novas criptografias para se defender da computação quântica, né? Da evolução da quebra do SHA-256, da quebra criptográfica. A gente em cripto também tem que fazer a mesma coisa. Mas a gente não tem que ir a público, eu acho assim, não é que a gente não vai ser leviano de não fazer, mas dizer que, claro, Bitcoin não presta porque daqui a 5 anos, como já tem grandes nomes fazendo, vai vir a computação quântica e vai quebrar o Bitcoin. Entende? Teve uma notícia aí que a gestora acabou liquidando toda a posição. Por causa O disso, medo a da- gente tá jogando contra, entende? Você não vê o Bradesco ir a público e falar que se a computação quântica vai quebrar e eles vão ter vazamentos de dados e de dinheiro. Mas por outro lado, a gente vê o Nick Carter ir a público e falar que o Bitcoin só tá sofrendo a possibilidade realmente de ser extinto por causa disso. Isso é loucura. Uma das maiores oportunidades de compra que tem no Bitcoin para ganhar dinheiro é no meio do food. Talvez esse seja uma das maiores oportunidades, se começar, né, a cair em cima de comprar mais barato o Bitcoin. E é um tema muito sexy, né? Porque a galera vai a público e vem e conversa e não sabe realmente o que deriva disso. Já tem muita gente estudando não só a quebra, mas como a evolução de novas criptografias com relação a isso. E eu tenho certeza que a evolução positiva vai, né, de uma nova criptografia que se defenda da computação quântica vai vir muito antes do que a própria computação quântica em si. Tá entendendo? Eu não acho eu posso estar sendo aqui, não sou nenhum grande especialista do assunto, mas eu não vejo que isso vá de fato acontecer como a galera tá prevendo nos próximos 10 anos. Tá entendendo? Interessante. Tá entendendo? Você vê dessa forma? Você acha que a gente vai ter uma evolução tecnológica a ponto de quebrar a criptografia? Concordo. Não, eu acredito que não pode ficar parado, Exato. mas que vai evoluir a um ponto que, cara, se ficar parado já era. Exato. Mas eu acredito que, assim como a tecnologia de ataque evolui, de defesa tende a aumentar também. Perfeito. Entendeu? E essa é a minha crítica que eu faço pra galera de cripto, que, cara, vocês estão glamorizando um tema que é um tema global. Tá todo mundo preocupado com isso. Só que ninguém tá botando em xeque seus próprios ativos ou a sua própria empresa por causa disso, diferente da gente de cripto. Exatamente. Tá entendendo? Você não vê os grandes bancos falando, você nunca vai ver a BlackRock falando que a computação quântica vai quebrar a BlackRock. Só que a gente tá vendo desenvolvedores de Bitcoin indo a público e falar esse tipo de coisa, entende? Porra, isso é o quê? É o que tá jogando contra si mesmo. Eu sempre trago o mesmo ponto que você, sempre trago quando toco nesse assunto de computação quântica. Cara, mas se quebrar o Bitcoin, cara, quebrou tudo. o mundo inteiro já. Pro mundo. Quebrou o mundo inteiro. Então, É segurança nuclear, é a mesma tecnologia criptográfica utilizada pelo Bitcoin. Entende? o que você acha da carteira nova da Trezor, que é a SafeSet, que veio agora com esse marketing que tem essa proteção na computação quântica? Você acha que de fato protege mesmo? Se não tiver, assim, conhecimento sobre isso. eu É que eu peço fiquei bem desculpas, eu não curioso, conheço porque isso. tô bem propenso a comprar essa carteira aí. Por causa disso. Não, agora tem proteção à computação quântica, Trezor SafeSet. Pesquisem depois, pessoal. O que eu tô utilizando muito hoje, que eu tô gostando, que é a utilização... utilizando o sistema 2FAs, né, de aprovação. Então, um exemplo disso é a própria Tangen, né? Eu gosto, eu sempre ando com um anel, então quando eu preciso fazer alguma transação na rua, ou então algum dos cartões, porque por mais que realmente tenha quebra, alguma coisa, se você tiver proteções que dependam de meios físicos, já é mais uma blindagem, né? Então, tipo assim, qual é a tecnologia que a Trezor está utilizando que bloqueia isso? É uma nova criptografia? Eu não sei, eu não conheço, não parei ainda para estudar. Mas talvez se as empresas forem para um caminho de maior necessidade de interação humana, propriamente dito, do que só tecnológica, isso já meio que limita realmente a quantidade de ataques que você pode sofrer, né? E isso seria algo mais para 5, 10 anos, assim, né? Essa preocupação, assim. Eu acho, sinceramente, eu não vejo. Eu não consigo vislumbrar que a gente vai ter um salto tecnológico tão rápido, mesmo porque o problema hoje do mundo não é só tecnológico, é energético. A computação quântica ela vai demandar um nível de capacidade energética que talvez o mundo não esteja preparado, entende? Interessante. Tá entendendo? Tipo, vai ter que ser feito toda uma reestrutura também energética. Hoje o problema que a gente já tá sofrendo em IA não é de tecnológica, é energética. Então vai ter que ter uma evolução na questão de novas usinas nucleares, desenvolvimento de novos tipos de energia, fissão nuclear, fusão nuclear, que seja, qualquer nesse sentido, para a gente realmente ter capacidade energética para a evolução tecnológica. Assim, ao meu ver, tá entendendo? É como se a gente tivesse um carro de Fórmula 1, só que não tivesse uma gasolina específica para ela, entende? Boa. Vamos agora pro segundo quadro.
Pô, interessante Cara, essa tua ideia, cara. Gostei. Esse é o modelei do Pobre Show do Primo Pobre. Ah, é? Aí Que ele botou legal, um cara. quadrozinho e falei, cara, vamos falar agora dessa merda aí que saiu. Que foi uma tretazinha do investidor Sardinha contra Hum, aquele cara lá, o 38, Trezotão? 38, Meu Deus. Ele falou que, cara, o Sardinha falou que realmente, cara, a casa sempre ganha no sentido que, cara, o governo ele pode chegar com a Polícia Federal e passar, cara, manda aí as suas carteiras. O que você acha sobre isso, cara? Eu acho que Que realmente a casa sempre ganha eu mesmo, acho que o essa Sargent porra que tinha que de... conversar com o Daniel Fraga, né? É. Acho que eles tinham que conversar com o Daniel Fraga e ver se é isso mesmo, entendeu? Porque não é bem assim não, cara. Tipo, É. se você não quiser entregar as carteiras, é lógico que você vai ficar sendo monitorado. Não tem jeito, né? Existe... Hoje, não pensem vocês que o Ministério Público, que as forças de segurança não estão evoluindo na questão criptográfica também, né? De questão de criptomoedas. Tá muito evoluído, muito. Muita gente muito capacitada. Eu tive agora alguns cursos com o Ministério Público, né? Então um abraço também pro Diego Hertal e alguns outros nomes, que os caras estão muito preparados, muito. Sabem muito sobre criptomoedas. Os rastreamentos também, as empresas estão jogando muito junto. Então, Chainalysis, TRM Labs. Então, tipo, os níveis também de análise que a gente consegue fazer também são muito altos. Então, assim, você vai ter que... É mais difícil, tá entendendo? Você ainda consegue ainda fazer algumas atividades ali anonimatas, né? Ou pseudo-anonimatos ali, mas... Realmente, você se blindar totalmente do Estado. Blindagem 100% Muito em difícil. nada existe, né? Mas que traz, querendo ou não, uma blindagem Mas se você muito parar pra maior. pensar, essa blindagem mesmo. Tipo, o cara sabe quais são sua carteira. Você vai falar que perdeu o Bitcoin. Ok. O que eles vão poder fazer pra você entregar essa carteira? Tá entendendo? Eu não consigo vislumbrar. Que tipo de poder coercitivo é esse que o Estado tem que obrigue você a dar as palavras-chave? Uhum. Não existe, entende? Então, tipo assim, querendo ou não, você tá se protegendo da violência estatal de certa forma. Com certeza. Tá entendendo? Agora, vai ser fácil pra você movimentar esse capital? Não vai ser. Aí cabe realmente você se proteger, cabe você estudar técnicas realmente de você desvencilhar disso, entendeu? Boa. Tá. Bota aí o próximo. Cara, esse aí é Cara, muito isso bom, é muito cara. bom. Coitado do cara, mano. O minerador, ele perdeu, tadinho, uma quantidade que já chegou a 5 bilhões, tá? Depende do momento do Bitcoin. Mas ele perdeu 4 bilhões e meio. É, muito Bitcoin. Cara, é um case sensacional de como que a gente deve proteger bem, né, cara? Mas o que o afegão médio ele pode fazer para não perder, cara? Porque a carteira física, porque, pra ser sincero aqui, vou até fazer uma revelação. Cara, eu sou muito cético em carteira Cold física, wallet, né? cold wallet. Por quê? Uhum. Já me mudei algumas vezes. Às vezes fico empregado na minha casa sozinho, enquanto eu tô fora. Cara, às vezes eu posso perder sem querer, às vezes daqui a pouco eu vou ter filho e pode mexer sem querer ali. Total. E eu fico pensando se um determinado momento, sei lá, cara, o Brasil quebrar e eu precisar viajar com o meu dinheiro e o Bitcoin talvez seja a única forma que eu ainda tenho de dinheiro que eu consiga utilizar em outro país. E se eu tiver uma carteira física, talvez o trajeto que eu faça, vou botar o dinheiro no meu bolso, 1 milhão, por exemplo, sei lá, quantia. Vou fazer minha casa, vou pegar um Uber, um carro e ir até o aeroporto. Aeroporto eu vou passar por um raio-x. Uhum. Aí do raio-x, vou pegar o avião. Aí do avião, vou parar em outro lugar. Aí vou ter que fazer outro raio-x. Aí do raio-x, vou pegar outro Uber e talvez eu chegue agora, eu tenho que fazer uma outra conexão. Talvez nesse trajeto, cara, alguém já me parou, eu já perdi ou já fui confiscado. Qual é a sua visão sobre essa questão de cold wallet e qual é a proteção, melhor maneira do cara utilizar? Se puder quebrar essa crença minha limitante, vai ser excelente também. A tua observação com relação ao Cold Eu não vou nem perguntar se você tentaria comprar, porque, porra, quem que não tentaria Coitado, tentar cara. recuperar, né? O cara, porra, Só que assim, nesse tema específico, quando a gente fala de Cold, né? Esse rapaz, ele tá, assim, a quantidade de tempo que já tomou, é porque assim, os próprios estados, ele já falou que ele daria uma grande parte desse dinheiro pro desenvolvimento estatal, porque o dano ecológico que vai causar realmente fazendo escavações com relação a esse lixão é muito alto. E é por isso que não é aprovado pelos estados, pelo Estado americano, para fazer esse tipo de busca. E eles também já provaram para ele que seria praticamente impossível o hard drive onde estão os bitcoins ter sobrevivido há tanto tempo, durante tanto... Pois é. A acidez, ao chorume ali do lixo e tudo mais, que ele tá numa luta por algo que vai ser muito difícil. Tanto que já queria comprar alguns robôs para ir ficar mexendo, escavando, a inteligência artificial ali. Ele chegou a falar pro Trump,
Eu te dou aqui, sei lá, metade. Ele Só quer. ignorou, Ele já cara. falou, só que assim, é ilusão, né? É, tipo, muito difícil o hard drive ainda tá intacto ao ponto de ele conseguir recuperar. Porque esses bitcoins que tá falando aqui, ele não tem mais as palavras-chave, né? Era numa época realmente que você guardava os bitcoins, numa época bem precária, né? No Legacy mesmo, que você guardava os bitcoins em hard drive mesmo. Não era uma questão só de palavra-chave, né? Você tinha eles físicos ali no hard drive. E é isso que ele meio que ele perdeu, né? Então ele acha que achando o hard drive vai conseguir recuperar eles ali. Mas é muito difícil, muito difícil. Mas assim, falando sobre Cold Wallet Caralho, especificamente, tadinho, né, meu irmão? 8 mil bitcoins 8 mil, meu irmão. é uma tristeza. Isso só me mostra também como que é escasso, né, cara, o Bitcoin. É. Às vezes o pessoal olha, não, 20 milhões não. Só que já foi perdido, seja porque o cara foi fazer uma transferência, errou um númerozinho, uma letra, seja porque já foi hackeado ou perdeu aí, deu esse mole. Então o Bitcoin ele é muito mais escasso do que as pessoas pensam que é. Perfeito. E uma coisa bem legal também, que teve um convidado que veio aqui que falou, projeta isso daqui a 100 anos, o quanto de gente que não vai perder também. Total. Meu irmão, é muito escasso, cara. Talvez dos 20 milhões, no final tenha 10, talvez. Mas a perda do Bitcoin, agradeço a galera que tá perdendo o Bitcoin, porque a perda do Bitcoin é uma forma de você rentabilizar o ecossistema. Porque, querendo ou não, quando você perde um Bitcoin, você, na verdade, você tá dando um presente para todo mundo do ecossistema que tem Bitcoin. Caralho, é porque você tá realmente valorizando o Bitcoin de todo mundo graças à oferta e demanda. Então, tipo assim, a autocustódia, esse que é um ponto interessante. Falar de Cold Wallet, a gente vai falar de autocustódia. Ela é o maior trunfo do mercado cripto, mas também é a maior desvantagem. Tá entendendo? Porque você tem que ter um controle muito grande. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? É um poder absurdo você ter a autocustódia do seu dinheiro. Só que, por outro lado, também você tem que ter uma grande responsabilidade e uma grande disciplina para não perder ele. É algo que eu acho que não tem ninguém no mundo, né? Nenhum povo no mundo que tenha... A gente foi condicionado ao sistema bancário. Então a gente não aprendeu a ser autocustodiante, né? Exatamente. Quem sabe trabalhar melhor essa questão de autocustódia é uma galera que já vinha ali com uma ideia de como é que eu posso dizer? Autodefesa, tipo, que já tinha a cultura de ter arma em casa, ou de comprar ouro e ter em casa. São aquelas culturas da galera que vê mais como uma defesa estatal, vamos botar assim. Então a galera sabe gerir melhor a autocustódia. O brasileiro, o afegão médio, ele nunca teve essa necessidade de ser auto em nada. Nem autossuficiente em segurança, autossuficiente em capital, em dinheiro, não sabe poupar, não tem educação financeira. Então é muito difícil, de verdade. Com relação a como você fazer a autocustódia eficiente das suas criptos, eu diria que também não é você guardar num único cesto. Eu mesmo tenho meus bitcoins, eu não tenho só na Ledger, um exemplo. Legal. Tá entendendo? Eu tenho uma parte na Ledger, eu tenho uma parte na Sequex, tenho uma parte na OneKey. Tô falando vários hard wallets aqui. Eu tenho uma parte dela na Tangen, eu tenho uma parte... Então, eu vou diversificando também em vários sistemas de cold wallet que é open source ou é fechado, né, ou é closed source, que tem a tecnologia específica de segurança daquele modelo ou para outro. Então, tecnologias de segurança diferentes, códigos abertos ou fechados diferentes, estruturas realmente diferentes de como você assinar contratos. E outra coisa também, não sou contra, deixar também uma parte até mesmo em corretora. Não é que você vai deixar todos os seus bitcoins numa corretora centralizada. Não é isso. Mas por que não deixar uma parte ali? Utilizar uma corretora, entre aspas, muitas aspas, tá, galera? Pra galera da autocustódia aí, peço desculpa, mas como se fosse uma custódia numa corretora. Não é autocustódia, óbvio, mas querendo ou não, é uma parcela sua que tá ali resguardado por uma corretora, que você acredita que vai ter a segurança de não perder seus bitcoins. Tá entendendo? Que você vai ter um suporte técnico para resolver algum problema. Tá entendendo? Porque a cold wallet em si, ela é o supremo. É isso que tem que ser feito. Not your key, not your coins. Todo mundo deveria ter Bitcoin em autocustódia, em hard wallet. Só que a gente sabe que não é para todo mundo. E não é para você também deixar todas nelas numa única cold. Só que nem você falou, pô, Vitor, eu vou viajar, eu vou ser... Mas você não acha que as hot wallets, nessa situação, por exemplo, que eu falei, não tem uma série de vantagens em relação a cold wallet? No momento, o cara, porra, vou ter que... Mano, quebrou o Brasil. E eu deixei, sei lá, 20% de Bitcoin, eu vou ter que usar em outro país. Você acha, como é que você... Tu não acha também que a hot wallet tem, em autocustódia, tem essa vantagem em relação às colds? Eu acho a hot wallet muito, muito perigoso. Eu acho. Assim, ela é muito prática, mas as questões de segurança de utilização de hot wallets eu ainda acho um pouco limitadas. Tá? Então, tipo assim, se vai utilizar a MetaMask, ou Reb, ou seja lá o que for, tenta ver alguma outra forma de aprovação sem ser só na hot. Uma aprovação utilizando uma Ledger, uma 2FA.
Porque você deixar o teu dinheiro em custódia numa hot, a gente sabe que ali você sem querer pode assinar alguma coisa fraudulenta sem querer. Tem poucas barreiras para você cometer falhas ali e tem muitos ataques que podem ser feitos. Até mesmo ataques que não sejam diretos à tua wallet, mas utilizando o seu navegador, a sua extensão. Então, eu acho muito perigoso você operar uma grande quantidade de dinheiro utilizando sua hot. Tá entendendo? Tipo, eu uso, para DeFi, eu uso muito a Tangen. Uhum. Porque ela é muito fácil de você aprovar, né? A aprovação. Primeiro que eu uso algumas dela quando é baixo valores, né? Quando não é aquela de custódia mesmo, mas de transações. Eu gosto de utilizar a Tangen porque eu uso o sistema seedless deles, sem palavras-chave, na qual eu tenho a custódia utilizando tipo um sistema no celular e a aprovação eu utilizo um elemento físico, seja um anel ou um cartão, para eu aprovar a aprovação. Então é mais uma barreira de proteção 2FA, tá entendendo? Mas ela é muito prática para fazer a aprovação. Agora, full hot, eu ainda sou um pouco encanado, assim. Mas tipo, aí, em momento de quebra do Brasil, ok. tu teve que mudar de outro lugar, pegar Uber, avião, fazer raio-x, assim, no aeroporto. Tá. Você iria no bolso mesmo com a Hot Wallet? Iria, assim, porque as tuas coins não estão na code. Elas estão nas suas palavras, certo? Então, se você levar suas palavras de alguma forma, aí teria que ver. É mais importante você levar suas palavras do que a própria code. A code em si, ela não é nada. Ela é só um instrumento de operação para você operar a cripto. Só que a carteira em si são a sua seed phrase, né? As palavras-chave. Talvez deixa lá na nuvem durante um dia apenas e chegou lá e exclui. Na nuvem, então é porque a gente também fica um pouco reticente com relação à utilização, né, online. Total. Né? Mas assim, não é fácil, né? Eu também não vou ficar enganando ninguém, tipo, autocustódia não é prático. Boa. É difícil, mas ela é justamente difícil para você se proteger de sanções governamentais ou realmente não sofrer nenhum tipo de ilegalidade contra você. Se alguém vier e roubar sua code, o cara não vai conseguir ter acesso às suas coins, tá entendendo? Porque provavelmente você botou ali uma palavra de segurança, você botou um código, né, uma senha para entrar. E mesmo se ele tivesse, ele precisaria da sua aprovação. O mais importante são as palavras-chave, entende? Boa. Ou você tem um sistema seedless, como eu gosto de utilizar, que aí você vai fazer a aprovação utilizando um elemento físico. Então, tipo, às vezes eu viajo, eu boto um anel no dedo. Tipo, os caras vão aprender meu anel, a não ser que eles sabem que aquilo é uma... A não ser que eu seja alguém procurado que saiba especificamente que eu tô viajando com uma cold wallet. Aí o cara vai aprender todos os meus pendrives, vão aprender todos os meus bens, entendeu? Eles praticamente não vão conseguir sair do país, praticamente, entendeu? Porque você pode levar as palavras-chave como você quiser, entendeu? Boa. Vamos pro próximo, então. Cara, vamos lá. Isso aí a gente tem o nosso... Os maiores marketing nosso aí, que é o Michael Saylor, né? Ele é demais. O cara já deve estar com uns 720 mil bitcoins já acumulados. É o rei Salomão do século XXI. E aí, só dando uma contextualizada, a gente já vai para essa pergunta aí, que é o seguinte. Assim como o governo teve que aderir à tecnologia da SpaceX para a proteção geopolítica, assim, né, para a guerra, eu acredito que talvez no futuro próximo o governo adote a MicroStrategy como forma de, cara, ter também bitcoins assim, entendeu? Certo. Talvez seja mais estratégico adquirir um pedaço da MicroStrategy para ter esses bitcoins do que o governo comprar direto. Acho que eu vi isso em algum lugar, cara. Eu achei bem interessante. Mas vamos lá. Cara, tu acha que em algum momento isso pode ser um risco? Essa acumulação tão grande assim? Por exemplo, o cara começar a despejar tudo de uma vez assim. Tu acha que isso tem algum risco invisível? Qual que é o trade-off disso aí? Dessa acumulação massiva? Ou tu acha que não? Então, não, isso é bem arriscado pelo fato, assim, uma MicroStrategy eu não digo que seja o caso dela especificamente, porque a saúde financeira dela é muito boa mesmo. Para eles sofrerem liquidações impositivas, que eles tenham que vender Bitcoin para pagar despesas, para pagar dívidas, para pagar acionistas, o Bitcoin ele teria que estar a níveis de preço muito baixo e ficar durante muito tempo. Eu não tenho os números agora de cabeça. Saiu o preço médio dele? Eu acabei não pegando essa informação. De cabeça eu vou acabar falando algum número equivocado aqui. Mas ele teria que ser... Para existir essa força, ele teria que passar um bom tempo ali para ser liquidado. O meu maior medo com relação à MicroStrategy de hoje é a questão do MNAV deles, né? Tipo, do valor de mercado deles, ser mais eficiente, eles terem que vender Bitcoin para comprar as ações. E aí isso pode ser um problema, mas não sei se é esse o ponto. Eu acho que não é estratégico para eles esse ponto.
E ele jogar contra também o mercado, tipo assim, eles têm muito Bitcoin, eles vão ao mercado e vender tudo. Cara, é o principal produto da empresa. Então é como se eles estivessem jogando contra eles mesmos, então não faz muito sentido. O meu medo mesmo não é a MicroStrategy, são as outras Digital Asset Treasuries, né, DATs ou Bitcoin Treasury Companies, que aí sim elas podem sofrer sanções ou terem que ser liquidadas, elas têm uma grande quantidade de Bitcoins e realmente isso impactar o mercado. Isso de fato pode acontecer. Ou como teve agora também, quando o MSCI teve que iria tirar a MicroStrategy do índice. Que acho que, não sei se foi a JP Morgan ou a Goldman Sachs, eu não lembro agora, que iria tirar a MSC, né, a MicroStrategy, do índice de MSCI. Que aí fez com que a galera começasse a pensar, cara, será que eles vão tirar todas? Porque para tirar, os caras não podem ter mais, acho que 50% do balanço deles em Bitcoin, algo nesse sentido. E aí foi no fatídico dia 10 de outubro, se eu não estou enganado, que a gente viu o preço do Bitcoin despencando, tá? Que começou essa falatório com relação a isso. Então, tipo, sanções com relação a empresas que tenham Bitcoin e eles serem forçados a vender Bitcoin para continuar no índice ou para pagar dívidas, aí sim eu acho que pode ser um problema. Então eu não vejo todas as BTCs, né, as Treasury Companies, como algo positivo. No caso do Michael Saylor, eu acho que é muito positivo. E eu acho que a estratégia dele é muito assertiva, porque eu tenho para mim, eu já conversando com alguns C-levels dessas empresas que estão saindo agora, de Treasury Companies, eles se veem como os grandes bancos do futuro. Então, tipo assim, hoje, a Origin, BTC, a Melius, eles estão tendo o capital necessário para um dia eles se tornarem, tipo, o Itaú, o Santander, o Bradesco, porque se a gente parte da premissa que a moeda brasileira vai a fim, e ela vai findar em algum momento, e pode não ser no curto prazo, mas no médio prazo, a moeda brasileira vai à falência, isso é inevitável, quem tiver Bitcoin vai ser o provedor de liquidez. Então, vai se blindar. Tá entendendo? Então as Bitcoin Treasury Companies hoje, possivelmente, se a gente tiver crashes de moedas nacionalizadas, vão ser os próximos grandes bancos que vão fornecer liquidez para os sistemas monetários, entende? Então, tipo, eu vejo a MSC não como uma Digital Treasury Company como só, mas ela é a futura BlackRock, entende? Então, tipo, se um dia realmente a gente tiver um crash da moeda americana, como já vem muitos falando, vai ser o papo do momento hoje em 2026 com relação a isso, de a moeda americana perder força e a gente vê o fim da moeda americana como unidade de conta, reserva de valor, quem tiver Bitcoin provavelmente vai ser a nova unidade, não sei que vai ser a nova unidade de medida, mas vai ser o grande provedor de liquidez futuro. Então a gente vai ver empresas que têm Bitcoin ou algumas criptos estratégicas se tornando os grandes bancos do futuro, entende? Boa. Eu vejo dessa forma. E eu não acho que seja o risco dele de vender Bitcoin, porque o cara estaria jogando contra ele mesmo, entende, irmão? Mesma visão das mineradoras, né, também. As mineradoras já é um pouco mais complexo, porque eles têm que pagar os custos operacionais deles. Então, quando eles não têm outras fontes de receita, eles acabam jogando contra eles mesmos, porque ele tem que vender Bitcoin para pagar os custos de OPEX, entende? E aí as mineradoras ficam numa berlinda braba com relação a isso, entende? Porque ao mesmo tempo que eles querem também ter uma grande quantidade de Bitcoin, é a única fonte de receita deles. Então eles acabam jogando contra o mercado, entende? Boa. O próximo. Cara, esse aí é muito bom, hein, cara. Isso aí, mano, Bored Ape bateu ali, ó. Ali tem... Não dá pra ver muito bem, mas eu acho que chegou a bater... Ali, ó, 156.2 Ethereums. Loucura. Olha isso. O valor agora, 5.93. E isso aí, cara, foi em 2021, 2022, né? Pegou até o comecinho de 2022. Cara, foi um hype surreal, né, mano? Foi uma explosão... Cara, que quem conseguiu surfar, eu perdi dinheiro, mano. Eu nunca Botei 10 mil no NFT lá de dragãozinho, virou pó. Botei também no outro joguinho lá também, virou pó também. É complicado, né, irmão? Mas sempre aquele dinheiro que se perder, né, não vai fazer falta. É o dinheiro do risco, né? E aí, você acha que esse setor aí morreu mesmo? NFTs, metaverso acabou de vez? Ou tu acha que pode surgir do nada? Não, assim? olha só, metaverso nunca existiu. Isso aí foi uma histeria coletiva. Cara, nunca teve futuro. Chamar um jogo de metaverso. Então, pô, eu joguei em 2004 Tibia e eu joguei metaverso e nem sabia, pô. Isso é loucura. Isso é... Galera, olha... porque os jogos que iam falar que era metaverso, pô, Decentraland, é um bonequinho escroto. Porra. Eu não vou chutar cachorro morto aqui não, mas metaverso pra mim nunca foi uma narrativa aceitável, nunca foi. Mas assim, NFT, cara, eu vejo com bons olhos projetos de NFTs que rentabilizam pros os usuários, entende? Tipo assim, o Mad Labs, né? Não tem como eu comparar Mad Labs com Bored Ape, porque o Mad Labs, eles têm um sistema de gratificação, por mais que também o preço seja retraindo, não é só preço. Eles têm um sistema de remuneração, entre aspas, pros usuários,
questão de airdrops, né? Os caras se qualificam para alguns airdrops só do fato de ter um NFT em carteira. Questão de participação em eventos, alguns yields e tudo mais. Então, quando você tem NFTs de uso, de utilidade, eu acho que faz bastante sentido. NFT por si só de preço, eu nunca vi com bons olhos. Eu nunca vi como uma forma de realmente você rentabilizar e muito menos para longo prazo. Se você comprou o NFT e ele valorizou, sei lá, 100%, pô, é que nem uma altcoin, irmão, performa. Só que a galera segura. E aí, esses projetos, cara, eles não têm narrativas que vão manter eles durante tanto tempo, entende? Não tem. Então, tipo, tem alguns NFTs específicos, acho que a galera da Pitanians, Mad Lads, eu vou estar sendo leviano se eu esquecer alguém aqui, mas que tem uso, tem valor para o usuário, valor recorrente, como se fosse algo que vai rentabilizar ele a longo. Então, acho que aí faz algum sentido, entende? Agora, NFTs eu não sou dessa área, então eu tenho amigos que souberam surfar bem essa onda. Eu vi gente dando curso, hoje em dia vende curso de DeFi. Porque Irmão, morreu. Entendeu? Eu sempre fui contra runes, ordinals, sempre, principalmente porque a rede do Bitcoin não é pra isso, então eu sempre fui um cara bem contra, assim, essa criação desses subprodutos criptos, assim. Mas NFT em si, ele é muito mais do que só isso. NFT eu respeito completamente. A tecnologia NFT, ela é espetacular, porque é aquilo ali que realmente te define para você fazer tokenização de ativos e tudo mais. Agora, NFTs de JPEG, de moedinhas não, de imagens de valor comercial, eu nunca vi como um investimento muito efetivo, não. Bato palma para quem sabe fazer dinheiro com isso. Sei que muita gente já fez, não tô desmerecendo, mas eu também não acho que era algo que consiga ser replicável, entende? Não é porque você conseguiu fazer dinheiro com NFT que você tem um modelo de estudo que serve para você replicar para alguém em um curso, ou que se o cara fizer, você não tem como garantir que aquilo vai ser um modelo que você vai conseguir replicar para outras pessoas, entende? Boa. Então eu acho muito mais um modelo de aposta do que um modelo de investimento, entende? Esse foi o último quadro? Ou tem mais um aí? Foi o último. Boa, então vamos fechar aqui com a nossa última perguntinha aí. Legal essas perguntas aí. Cara, se Satoshi aparecesse vivo, seria o fim do mercado? Caralho. Isso é boa, hein? É boa pra caramba. Chegou assim a entidade e foi comprovado, porque já apareceram vários malucos aí falando que era o Satoshi, né? É porque assim, eu não consigo vislumbrar que o Satoshi viria a público e fim do mercado o quê? Ele venderia todos os bitcoins? Não, ele veio a público. Ele veio a sem público. Vender. Então, sem vender, isso iria realmente causar uma mácula no mercado, que a galera ia ficar aquela ânsia de, cara, será que ele vai vender? Que aí realmente, aquela mística, né, aquela proteção de que tem menos X bitcoins no mercado iria acabar, e que em qualquer momento alguém iria despejar bitcoin na cabeça de todo mundo. Seria o novo FUD, o FUD eterno, de alguém que tem milhões, tem centenas de milhares de bitcoins e em algum momento vai despejar na cabeça da galera. Só que eu não acho que acabaria o mercado cripto, porque hoje o mercado cripto ele é muito mais do que simplesmente o Bitcoin. Eu não vejo mais o mercado. Eu acho que o protagonista do mercado cripto hoje não é mais o Bitcoin. Para mim, são as stables. Entende? Quando eu falo de mercado cripto hoje, a primeira coisa que me vem à mente, eu acho que por eu estar mais envolvido em alguns projetos, é a modernização do sistema bancário. Entende? Cripto hoje, o mercado cripto, ele é muito mais voltado realmente para a parte de stables do que puramente na parte de bitcoins e altcoins, entende? E a galera às vezes acaba se desvirtuando um pouco desse caminho. Eu vejo, o cripto hoje é inevitável, não Bitcoin. Né? Eu até falei no último podcast que, cara, você vê o Bitcoin como a melhor moeda. Não, Bitcoin, na minha opinião, nunca vai ser a melhor moeda, unidade de conta. Bitcoin, para mim, ele já é, e eu queria muito que o mundo abraçasse essa ideia, que é a melhor reserva de valor que existe. Mas ela não é a melhor moeda, tá entendendo? Por todos esses motivos, da autocustódia e tudo mais, entende? Unidade de conta, não é. Mas as stables são. Então, se a gente quer modernizar o sistema bancário, questão de SWIFT, a gente trazer o sistema bancário da década de 90 para hoje, é tokenização, RWA, stables, tá entendendo? A gente integrar cripto ao mercado. Então, assim, não iria acabar com o mercado cripto, mas iria ficar uma mácula em cima do preço do Bitcoin, entende? Seria um limitador, talvez, das valorizações das moedas como um todo, mas não das stables, entende? Eu acho que o mercado cripto hoje ela é muito maior hoje do que a galera consegue ver. A gente está arrumando para um caminho de tokenização de ativos, de realmente de utilização de blockchains para sistema bancário, que a gente já passou pelo aquele abismo tecnológico.
A adoção já está vindo dos institucionais, a gente já está institucionalizado. As regulações vão vir, que vai ser um ponto de vantagem para a cripto. E a gente cada vez vai se tornar mais maduro e a tecnologia é muito mais avançada. Então, tipo, Satoshi é um problema, eu acho que pro Bitcoin, mas não pro mercado cripto. Entende onde eu quero chegar? Não pra tecnologia, mas pro preço. Faz sentido pra você? Você acha que, cara, ele tá vivo ainda? Ou você acha que ele morreu? Ou tu acha que é uma entidade que nunca vai aparecer? E trabalhando também essa pergunta, cara, é uma pergunta que dá pra trabalhar e ficar aqui destrinchando, porque existem várias hipóteses, né? Ah, apareceu, vendeu tudo, o mercado sobreviveu? Porra, a liquidez que agora tá mais descentralizada essa carteira que tava desativada. Certo. Ah, ele foi pra público e aí, pô, raptaram o cara. Então, cara, dá pra trabalhar bem essa pergunta, entendeu? Mas tu acha que não vai aparecer? É difícil pra caramba essa pergunta, irmão. Muito difícil, porque assim, eu tenho pra mim é que... uma coisa que fica na mente de todo cripto investidor, não tem jeito. Porque Satoshi pra mim não é uma pessoa. Uma entidade. É um grupo, realmente, né? Quando você lê o white paper do Bitcoin, white paper não, mas quando você lê os e-mails, quando você lê o desenvolvimento do Bitcoin, você vê claramente ali que tem várias mentes envolvidas. Não é só um programador. É um filósofo, é um economista, é um criptógrafo, tem muitas mentes ali. Você vê que tem uma quimera ali. E eu acho que se fosse pra já vir a público algo nesse sentido, já teria vindo, entende? É igual o alienígena. Tá entendendo? Esse que é um ponto, cara. Eu não consigo vislumbrar, tipo, do Satoshi agora renascer do nada e começar a despejar Bitcoin. Não consigo vislumbrar. Não seria nem eficiente isso. Seria totalmente contraproducente o mercado. E se ele é alguém realmente que existe, ele já tá num nível, digamos que a galera fala muito que é o cara do Telegram, né? Que ele pode ser é um dos principais nomes para ser o Satoshi. Essa tese eu nunca vi, não. Interessante. E faz um pouco de sentido. Mas assim, por que ele faria isso agora? Entende? Podia ter feito isso antes, e até mesmo para se capitalizar para o desenvolvimento do Telegram, tá entendendo? Então, tipo, não sei, irmão, eu fico nessa dúvida, não sei responder a tua pergunta, mas assim, Satoshi é um risco para quê? Eu acho que pro preço do mercado cripto, mas não pro mercado cripto em si, entende? O fato dele existir ou não nunca vai remover da equação o nível de desenvolvimento tecnológico que tem atribuído às DLTs, às blockchains, e a capacidade de evolução do sistema econômico global das stablecoins, entende, irmão? Boa. Tá? Pra gente fechar com chave de ouro aqui, passa pro... Vamos imaginar que que o nosso público aqui é uma pessoa que tá no trabalho convencional, chega tarde e tá investindo no mercado cripto. Passa pra ele as 3 melhores dicas suas pro mercado cripto, assim. Sobrevivência, crescimento. Pra investir, assim, tipo, os melhores momentos pra investir. Dica no geral. No geral. Pro mercado cripto, pro cara se dar bem, assim. Tá. Não se ferrar. Então, vamos lá. Pra você começar a investir no mercado cripto, a primeira coisa que eu acho que você tem que fazer, realmente, é tirar um pouco a cara do gráfico e ter que entender o mercado como um todo, principalmente a parte econômica. Então, tipo, quando eu vou investir em cripto, eu primeiro analiso a economia para ver se está no momento certo ou não, dados on-chain, e aí realmente a gente vai para a parte gráfica. Então, cuidado só como você começa em cripto. Muita gente começa pelo gráfico, né? Ou então começa investindo em altcoins. Começa pelo básico. Eu sei que isso não é, o investidor ele não quer escutar isso, mas tem que estudar, tá entendendo? Assim como tudo na vida, você só faz dinheiro depois que estuda. Você vai ter uma profissão, você que está trabalhando. Você só começou a fazer dinheiro com a tua profissão depois de você se qualificar. Você só vai fazer dinheiro no mercado cripto depois que você se qualificar, entende? Então, querendo ou não, cara, a educação financeira faz parte da quantidade de dinheiro que você consegue extrair do mercado cripto. O mercado hoje de criptomoedas, eu não tô sendo nem um pouco leviano de falar isso, é o único mercado do mundo hoje que é totalmente meritocrático, de verdade. Quanto mais você estuda, quanto mais você se aprofunda, quanto mais tempo de tela você tem e você consegue ter para cripto, mais dinheiro você consegue extrair do mercado, entende? Só que a galera quer antecipar ganhos antes de qualificação. E não tem como. Mesmo que você faça parte de comunidades muito boas, onde a galera vai te ajudar. Eu faço parte de várias comunidades aqui, que a galera tá muito proativa de te ajudar. O nível que você vai ter de capacidade de extração de riqueza do mercado cripto vai depender muito da sua qualificação. Então é estudar, irmão. Não tem como. Não tem como você botar o boi na frente do carro. Desculpa, o carro na frente do boi, óbvio. Porque senão você vai se complicar, cara. Você vai cair em rug pull, vai tentar ficar fazendo airdrop, que não vai te gerar um fluxo constante de capital e muitas vezes você vai acabar perdendo dinheiro em taxas.
Eu vejo muita gente... Hoje a gente tem um sistema de cripto que faz a galera, o usuário comum, pensar que cripto é fácil. Que meme coin vai deixar ele rico, que airdrop vai deixar ele rico, que NFT vai deixar ele rico. Cara, tudo isso que eu tô falando é a última etapa do investidor cripto. Você, para começar a fazer dinheiro com meme coin, você tem que passar por todo um ciclo de desenvolvimento de entender autocustódia, segurança, criar carteiras, saber como investir, melhores formas de buscar meme coins, analisar gráfico. Só depois disso você consegue realmente investir em meme coin e, quiçá, conseguir extrair um pouquinho desse dinheiro, porque mesmo assim essa galera não consegue. Quando você fala de airdrop, cara, airdrop é a mesma coisa. Aquilo dali você não sabe quando que vai ter o TGE do lançamento do token, você fica gastando taxas, às vezes você bota até mesmo uma carteira que você usa como de autocustódia para linkar a um projeto que é muito early, que ainda não tem a segurança devida. É isso que eu ia falar. Então a chance de você tomar realmente um hack é muito grande, tá entendendo? Então, galera, primeiro, estudem. É chato pra caramba. Não tem como. Pô, Vitor, achei que você ia dar o caminho, não tá me dando caminho de nada, porque não adianta. Se você não entender o mercado cripto, você não consegue tirar dinheiro dele. Da mesma maneira que na sua profissão. Se você não for um bom médico, se você não for um bom engenheiro, se você não for um bom... Você não vai conseguir tirar dinheiro do mercado. E cripto não é diferente disso, não tem fórmula mágica. Galera, no passado, alguns aí conseguiram comprar algumas moedas específicas e ficaram ricos sem se qualificar de maneira devida. E hoje se vendem como arautos de cripto, né? Não vou citar nomes aqui não, porque em todo respeito, mas se vendem como arautos criptos hoje porque compraram moedas que estavam subvalorizadas no passado, teve hipervalorização e eles conseguiram fazer dinheiro com isso e se tornaram experts, né? Mas não é esse o ponto. O ponto é você o quê? Se qualificar, entender como faz, estudar ativos, estudar o mercado, aí analisar a gráfica, entender a análise gráfica e aí sim você conseguir fazer bons investimentos, tá? Então, infelizmente, eu não tenho a fórmula mágica pra vocês, eu fico devendo. Muito bom. Uau, cara, que episódio foda, mentoria pesada. Vou dar uma dica aqui pra quem tá assistindo. Vão na IA Notebook LM do Google. Quando sair no YouTube, botem o link desse episódio, botem lá e vai colocar assim no prompt. Extrai as perguntas com as respostas. E imprima e estude, porque esse episódio foi uma grande mentoria. Quero agradecer esse episódio aqui e passa pra galera como é que eles podem te achar. Então, pessoal, eu não sou influenciador, eu sou produtor de conteúdo, não tenho canal próprio, mas se vocês quiserem me achar no Instagram, tudo que eu faço, tipo participação de podcast, palestras em eventos, eu posto no meu Instagram, meu principal canal de comunicação com vocês. Então é @Victor com C, 2 underlines, alfa com F, tá? Então, @Victor, 2 underlines, alfas, tanto no Instagram quanto no Twitter. No Twitter é onde ficam as minhas principais análises, é onde eu realmente bato de frente com o mercado lá, que aí eu aproveito que lá tem a capacidade para botar gráfico, para fazer tudo, mas o Twitter é o Vitor Alfa do Velho Testamento e no Instagram é o do Novo Testamento. Então, dependendo do tipo do Vitor que você quiser, você me procura lá nas redes sociais, tá bom, galera? Tamo junto. Valeu, meu irmão. Irmão, foi um prazer. Obrigado aí. Episódio foda. Valeu, galera. Valeu, pessoal.